Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da WPX Cast, um podcast divertido. Eu sei que você estava com muita saudade daqueles momentos, aquelas dosezinhas de sabedoria que a gente sempre traz aqui para vocês. E hoje é um dia ilustre que a gente está recomeçando esse processo. E ó, não tem essa de recomeçar na segunda-feira, não, é na sexta mesmo, porque quem é decidido faz na hora. Até mesmo porque só existe o agora, o amanhã ainda não veio e o ontem você não muda. E para você que está aqui assistindo, hoje eu estou com uma figura incrível, é incrível mesmo. Essa figura é um cidadão que já vendeu mais de 45 milhões em imóveis. E não é isso o grande detalhe, ele é na realidade um realizador de sonhos. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês o meu amigo Igor Rafael, que tem um histórico incrível e que vai trazer para você que está assistindo informações valiosíssimas. Eu vou extrair ouro dele. Então, com vocês... Fala, William, como é que você está? William, cara, é um prazer estar aqui nesse programa seu aqui e compartilhar um pouco, cara, da minha história, mostrar como é que foi meus métodos, minha história, de fato, a trajetória que eu percorri para chegar até aqui e também te entender um pouquinho melhor, entender um pouco sua história também, te conhecer de fato, certo? Creio que esse Mastermind que a gente vai fazer agora nessa mesa aqui não vai só mudar a nossa vida agora, que é um marco nisso novo, mas também que seja inspiração para as outras pessoas também, de um movimento novo que se inicia agora. E ó, só estamos começando. Você que está assistindo, não perde a oportunidade de não ser egoísta. Pega esse podcast aqui, já compartilha no grupo da família, avisa as pessoas, avisa você que está querendo realizar sonhos, avisa você empresário que está querendo organizar sua empresa, porque nós temos muita coisa boa para falar. E claro, a gente sempre faz um preparozinho, umas anotações e aquelas perguntas que ele não está nem esperando para tornar o quadro que você já conhece, bem divertido. Então, Igor, a gente já começa aqui perguntando a perguntinha simples. Bora lá, bora começar. O que te fez virar um cara realizador de sonhos no ramo de imóveis? William, cara, sendo bem sério, eu já fiz essa pergunta pra mim várias vezes. Cara, o que me fez no início foi através do dinheiro. Eu pesquisei entre as melhores profissões que pagavam melhor, que tinham uma remuneração bem mais alta, sabe? E aí, cara, entre lá pesquisando no Google, eu peguei e encontrei lá em 10ª posição, eu tava corretor de imóveis. E aí eu entrei pelo dinheiro, cara, e no processo eu me apaixonei pelo mercado. Então eu consegui mudar minha vida, eu vi as pessoas mudando de vida também dentro do mercado imobiliário. Então eu consegui ver essa escala. Em pouco tempo, em questão de 1 a 2 anos, cara, o pessoal saindo do zero praticamente, tendo patrimônio, tendo riqueza, tendo a possibilidade, cara, de fazer viagem, uma liberdade geográfica e econômica também. Sabe? Então, isso foi o de fato. Então, eu me apaixonei pelo processo, não só pelo ganho aquisitivo que a gente tem, mas também, cara, por realizações, sabe? Você vê a pessoa, ela saindo do zero, cara, e às vezes o imóvel, como eu digo, o imóvel, a gente tem o seguinte, às vezes é o primeiro imóvel da família, da geração dela que ela vai ter que comprar. Então, às vezes, o pai dela não teve, a tia dela não teve, os avós não teve. Então, talvez seja um marco na geração da história dessa pessoa. Então, o primeiro imóvel, cara, ele é muito marcante. E após esse passo que a gente dá, que a gente intermedia, a gente tem esse prazer de fazer parte dessa história, cara, a gente acaba virando a família também. Interessante, Igor. Gente, eu vou contar uma aqui que ele não espera. Bora lá. Porque é assim que é podcast, é assim que é divertido. Você não vai querer ficar escutando historinha aqui. Eu vou contar uma que eu tava voltando de São Paulo com ele no carro. E aí no carro a gente tava passeando ali e tal, conversava, escutando uma música, aí virou a chavezinha do sério. Igor, o que de verdade você faz para realmente vender imóveis para as pessoas? O que é esse serviço, esse objetivo de vender imóveis? Porque no carro você falou uma coisa interessante. Eu não vendo imóveis, eu realizo sonhos. Aquilo, gente, para mim foi assim uma virada de chave. Só que agora eu entrego para você. Sim. Fala sobre isso, fala sobre aqueles papos que você me falou no carro ali, porque a gente vai tornar isso público agora. Você decidiu vir no podcast. Sim. E vai compartilhar isso com as pessoas, que eles vão saber. Inclusive você corretor, quer ser um corretor de verdade? Escuta esse código aqui, ele vale ouro. William, cara, esse dia foi espetacular. Eu até lembro muito bem de como que foi na hora lá. E, cara, a gente tava conversando sobre a questão de realização de sonhos, certo? E eu falei assim, William, no caso, cara, minha questão é relacionamento. Porque muitas das vezes, igual a gente tava falando no quadro passado, seria o quê? Às vezes é a primeira pessoa da família, da geração que vai comprar um imóvel.
Então, cara, a partir desse momento que eu entendo que ela tem uma dor, ela tem uma vontade, porque é um sonho de criança. Por exemplo, hoje, você que estou em comprar uma casa própria, você pensa assim, cara, o meu apartamento, a cor vai ser assim, e assim vai ter essas regras. Então, você impõe um limite, uma organização dentro do seu próprio apartamento, sua própria casa. Então, essa vontade todo mundo tem, cara. Eu entendendo essas dores, esses desejos, cara, eu compartilho e compro a dor do cliente. Porque eu consigo fazer um ponto de conexão. E nesse ponto de conexão que eu faço com o cliente, eu consigo muito bem metrificar e atender os desejos dele. Então, essa seria a minha ponte final, sabe? E outra, William, o detalhe final, cara, é que quando você entende de fato a dor do cliente e compra a ideia do que ele tá procurando, cara, você vira parte da família. Cara, eu sou chamado pra diversas vezes entre chá de bebê, casamento, quando tem noivado, cara, às vezes quando tem chá de casa nova. Então, a gente sempre tá presente nesse evento. E coisa, cara, de cliente que eu vendia 2 anos atrás. Então, assim, eu não vendo imóvel, cara, eu crio um relacionamento. E a partir desse cliente, cara, quando você faz um serviço bem feito, você presta uma consultoria de fato, porque hoje o que a gente tá fazendo aí dentro do mercado é uma questão de tirar pedido. Então, hoje, quando você presta uma consultoria, cara, privada, para um cliente específico e realiza aquele sonho dele, cara, você vira parte da família. E aí, a partir da família, cara, já começa a indicação de amigos e cria uma fonte infinita. Então, se você tiver 10 clientes desses fidelizados, cara, você tem uma carteira ali de leads ali, ó, chegando de indicação, cara, que você não consegue dar conta. Você começa a colocar já outras pessoas para tomar conta para ti. Esse aqui é o grande segredo, gente. Perceberam quando ele falou? Na realidade, você não vende, tá? O imóvel. Você gera um relacionamento e desse relacionamento você cria uma confiança tão grande que eu comprei um imóvel com o Igor. Meu amigo vai comprar o imóvel. Opa, peraí, tu não vai procurar outro lugar não. Vem cá, me dá a mão aqui. Exatamente. É com o Igor que eu vou levar você para falar. Por quê? Porque ele gerou uma confiança tão grande que a partir dessa confiança eu vou apostar em comprar o imóvel exatamente com ele. Então, já pegamos o primeiro código aqui. Esse código é importante. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast. Hoje aqui a gente está com a presença ilustre de William Pereira aqui. Cara, um cara que entende de automação, IA e um especialista, um estrategista digital. Hoje a gente está aqui com ele aqui e vai compartilhar umas das técnicas que ele utiliza, uma das automações que fazem ele faturar e já fez faturar mais de 400 mil reais agora, cara. Então a gente está aqui e ninguém melhor que ele para contar um pouquinho dessa história pra gente. William, se apresenta pra gente aí. Oi, gente, é um prazer estar aqui presente nesse podcast junto com o Igor e trazer também um pouquinho da trajetória que a gente seguiu para fazer esse desenvolvimento. Igor, pode não parecer, mas você está falando com um cara que é de tecnologia. Cara, e você vai dizer, mas como? Eu, durante muitos anos, eu dei treinamentos. Sim. E aí me certifiquei engenheiro de sistema trainer Microsoft. Cara, que e viajei um pouquinho o país fazendo treinamento, dando treinamentos oficiais Microsoft e fazendo serviços. Porém, esse período, apesar de gostar muito, de ter me atualizado, Sim. Em 2005, por exemplo, já temos 20 anos aí sendo falado, eu atendi a ligação local no celular, coisa que não existia nessa época. Hoje, se falar de telefone fixo, as pessoas nem entendem. Mas lá atrás, era muito difícil você estar na rua com o celular e receber uma ligação do telefone fixo no seu próprio aparelho. Isso é tecnologia. Então, vim nessa transição aí de tecnologia, consegui ir a Manaus, ajudei a FAB com um treinamento e com um serviço que me rendeu um retorno para o Rio de Janeiro de executiva. Eu gostava muito dessa vida. Um notebookzinho, pegar o avião e treinamento e serviço eu gostava. Só que até um determinado momento eu comecei a me sentir um pouco máquina. Estava me sentindo um pouco mais frio por gostar, gente, de pessoas, de fazer as pessoas se desenvolverem. E como eu estava nesse processo, não estava me sentindo muito satisfeito, aí eu descobri o marketing, descobri mais a fundo a parte de gestão, já era empresário nessa época, eu estava lá como engenheiro, descobri o marketing, descobri gestão, descobri liderança, descobri oratória, descobri mais a fundo isso, gostei, estou apaixonado e hoje eu gosto de fazer empresas, na realidade não são empresas, empresários, donos de empresas a se desenvolverem. E para se desenvolver, precisa sempre de 3 áreas primordiais. Sim. O marketing para trazer cliente, sendo feito da forma correta, as vendas para converter essas pessoas que chegam em venda e a entrega. E aí, nesse desenvolver e nessas mudanças que a gente está vivendo, hoje a bola da vez é o quê? É o IA. E a IA, ela não veio para passar, ela veio para ficar. Então, se você precisa vender, precisa fazer marketing, precisa entregar, usa IA para poder fazer esses 3. Entendi. E William, cara, você que é um especialista dentro dessa área de automação, dentro de todo esse network que você tem aí,
todo o conhecimento que você tem, deixa eu perguntar, qual, cara, foi o seu porquê? Por que empresários? Entendeu? Por que você busca essa área desse público? Porque a gente tem outros grandes públicos e a IA pode resolver vários problemas. Mas por que empresários? Por que essa área específica? A parte de empresários, eu vejo o seguinte. Quando a gente está fazendo para empresários, esses empresários vão ajudar pessoas. Vão ajudar o cliente final. Se eu ajudo, por exemplo, um corretor a criar uma estrutura que acesse mais rápido o seu cliente, eu estou ajudando o corretor, o dono de imobiliária, eu estou ajudando as pessoas desse ramo a simplesmente ajudarem mais rápido o cliente final. E muitas das vezes, a pessoa hoje em dia diz que não tem tempo. Por que ela diz que não tem tempo? Por questões de prioridade. A prioridade dela está em cuidar da família quando chega, a prioridade dela está atender a necessidade de trabalho e acaba não tendo tempo. Quando você ajuda essa pessoa, como por exemplo, 11 horas da noite, mandar uma mensagem para uma imobiliária e essa imobiliária responder, ou seja, na realidade uma inteligência artificial responder com aquilo que não muda. Por exemplo, o imóvel vai ser sempre o imóvel. Os detalhes do imóvel vão ser sempre os mesmos. Agora, a conexão do ser humano, aí sim. Então a IA começa o trabalho e depois passa por um corretor como você. Perfeito, cara. Concluir esse trabalho. Perfeito, show, William. William, um detalhe, cara, que é muito intrigante entre a gente aqui, como você falou do mercado imobiliário, então a gente tem essa parte de automação de clientes, né? CRM, essa parte inclusive. E, cara, a gente vê hoje que muitas das vezes, a questão de ter um corretor, por exemplo, ter uma equipe de 10 pessoas, cara. E dentro dessas 10 pessoas, a gente consegue ter a mesma automação, certo? Para todas as pessoas iguais, porém cada um com um resultado diferente. O que você acha que a IA resolve? Você acha que é um problema da IA? Você acha que é um problema do corretor? Você acha que é uma questão de perfil? O que seria? Todo mundo ter a mesma condição, a mesma ferramenta, cara? É simples. Não adianta você ter só ferramenta para desenvolver. Tem que ter 3 coisas. Pessoas, processos e ferramentas. Pessoas precisam ser treinadas. Toda empresa de corretagem precisa ter um braço acadêmico. Treinar as pessoas. Processos. Se você não tem um processo organizado de maneira que quando eu sou atendido pelo Igor e o Igor, por algum motivo de saúde ou de um problema familiar, não está presente, eu sou atendido pelo Estevão, que nos grava aqui nesse momento, e o Estevão olha lá em que ponto parou e segue o processo bonitinho. Agora, como é que a gente faz para isso ser mais rápido? Usando ferramenta. Por exemplo, a gente está aqui no podcast e eu estou aqui com a minha ferramenta que pode chegar um possível cliente. Sim. E eu no celular tô vendo. Não faço aquela parte, né, de ir no banheiro e levar o celular. Não é muito legal, mas sim, da mesma maneira que, se você quiser, você também tem. Se você estiver lá no banco do carona de um carro, você simplesmente está ali com contato. Ou seja, a ferramenta te ajuda a acelerar o processo. E a IA vai fazer aquilo que é repetitivo. Porque a IA não vai roubar o emprego de quem sabe IA. A IA vai roubar o emprego de quem não sabe. Cara, eu ia te fazer essa pergunta, você acredita, William? Eu ia te perguntar, você achava que a IA ia roubar o emprego das pessoas, cara? Todo mundo me pergunta isso, Igor. É uma das coisas que eu mais respondo. Existem 5 ondas de IA. A primeira onda é essa onda básica, que é a chamada LLM, né? Sim. Você faz perguntas e respostas. Não é uma coisa complicada entender, porque veja bem, se eu for falar com você, você é bonito? Você demais, vai responder demais. Se você fizer a mesma pergunta para a IA, e ela ainda vai dizer, você inclusive está elegante hoje. Agora, se você perguntar para a IA, olha, eu quero que você, primeiro, contexto, se comporte como especialista em estilo. Sim. Segundo, me traga a sua sugestão. Terceiro, analise com base em exemplos reais. E quarto, inclusive, observe a minha foto. A sua resposta não vai ser mais que você está bonito. A resposta vai ser, olha, ajusta o cabelo, faz assim, faz esse detalhe e vai te potencializar no que você tem de melhor e vai te dizer, olha, esses pontos aqui são pontos de melhoria. Isso é saber usar a primeira onda. A segunda onda é eu treinar um IA para começar a se comportar como Igor. A terceira onda é eu ter a IA já fazendo interligações com outras ferramentas e, inclusive, está tomando pequenas decisões. A quarta, você já dá o poder de decisão para a IA. Pequenas decisões como, por exemplo, um pagamento, uma questão de tomada de decisão sobre um determinado procedimento da empresa ou até ajuda de criação de processo. Agora, a quinta onda é a mais assustadora. É a onda em que a gente fala que o carbono está falando com o neurônio. E, gente,
tem muito robô atuando na China hoje. Carro elétrico que a gente vê aqui, moto elétrica, na China já tem 13, 14 anos. Cara, isso é verdade. Que é comum. Então, não adianta a gente fugir da IA, porque a IA, ela não veio para passar, ela veio e já ficou. E ou você se atualiza, como, por exemplo, o idioma, Sim. ou você simplesmente vai ficar para trás. Cara, que surreal esse site, hein, que você passou pra gente aqui agora. Surreal. William, e cara, eu vi também no seu currículo, cara, que você domina um pouco da questão da técnica de negociação, mas também perfil comportamental. Então, esse é um detalhe, cara, que a gente gosta bastante, até mesmo pra quem tá ouvindo aqui. Presta muita atenção no que você vai ouvir agora, tá? Porque esse aqui, cara, vai diferir entre o sucesso da sua empresa, entre o sucesso pessoal e entre o sucesso, cara, de qualquer lugar que você entrar. Essa é a questão do perfil comportamental. Como é que você quer essa resposta? Quer uma resposta divertida ou quer uma resposta técnica? Cara, você pode, do seu jeito, vai mais natural, pro pessoal até mesmo entender, porque como é uma coisa mais técnica, talvez seria um pouco mais complicado de entender. Mas explique de uma forma pra mim comum. Eu vou explicar como um treinador. Perfeito, bora lá. Que a gente costuma aprender mais com histórias. E eu começo essa explicação com o seguinte. Se eu disser para você, Igor, que hoje 80% das contratações, não sou eu que estou dizendo, são as estatísticas, Sim. estão erradas. E que somente 20% das pessoas estão trabalhando no local certo. Essa é uma realidade que dói. E talvez seja a sua situação hoje. E por que isso acontece, Igor? Porque quando a gente contrata pessoas têm personalidade, que é o que a gente chama de perfil comportamental. Existe um método muito famoso no mundo e que muitas empresas usam parcialmente, outras o estão utilizando muito bem, que é a análise do método DISC, que é a pessoa dominante, influente, conforme, estável. E o que são esses 4, William? Na realidade, nós temos todos eles. Só que você tem predominância em, às vezes, 1 e, em geral, 2. Sim. Então, por exemplo, nós fizemos, gente, uma brincadeira. Eu dei uma palestra falando sobre isso, quando a gente estava junto lá, eu, o Igor e mais outros amigos, e foi muito legal. Por quê? Porque a gente identificou o perfil de cada um e começou a entender o que ele tem de bom, o que ele tem de especial. E aí, quando você entende o perfil da outra pessoa, você se comunica melhor com ela. Porque, por exemplo, o perfil dominante e o perfil conforme são 2 perfis voltados a resultados. São pessoas diretamente ligadas a isso. Então, você vai botar essas pessoas aonde? Onde tem que ter resultado, onde tem que ter tomada de decisão rápida. Já os outros 2 perfis, que são o influente e o estável, são perfis ligados à pessoa. São pessoas que vão fazer mais conexões, são pessoas que vão ser mais amáveis. E cada um tem uma característica. Ah, Willy, qual é o melhor? Não tem o melhor, são dádivas de Deus. Sim. Porque num bom time, você vai ter o dominante que vai estar ali ajudando na tomada de decisão rápida. Talvez ele seja um vendedor mais agressivo que você precisa na empresa. O influente vai ser aquele comunicador nato que conecta com as pessoas. Já viu aquela pessoa que diz assim, ele chega atrasado na aula, você está atrasado no podcast. E falar nisso, Igor, já se inscreveu no canal para não perder mais nenhum dos conteúdos que a gente vai continuar postando aqui para vocês? Se eu fosse você, eu já se inscrevia agora, já dava aquele like e, claro, compartilhar no grupo da família. Se não gostar, dá o like assim mesmo, depois no final você decide se você dá o dislike ou dá até a negativa, que eu tenho certeza que você não vai conseguir fazer isso. Então, o que acontece? Quando a gente se conecta verdadeiramente entendendo o perfil da pessoa, as coisas fluem. Imagina não ter um influente numa empresa que, quando ele chega, o pessoal fala, opa, eu já cheguei, agora a gente pode começar. Ele é tão comunicativo que ele brinca muito, que ele se comunica bem. E já o estável, sabe aquele amigão que você quer ter do teu lado? Aquele Manuel que não pode faltar? Boa. Aquele presente ali que, pô, eu quero ele do lado, um cara ouvinte tremendo. Essa é a grande questão. Agora pensa, Igor, se eu tenho numa empresa, por exemplo, de corretagem, como é o seu caso, Sim. uma pessoa que não tem paciência para escutar, atendendo o cliente, o que vai acontecer? Cara, é um desastre, né? Falar essa parte aí seria um caos total, porque a função principal do corretor, cara, a técnica principal é você ouvir. Então, a partir do momento que você para um pouquinho, você ouve o cliente, cara, já consegue destrinchar tudo que ele precisa. Então, você só precisa botar o ponto em comum seu com ele, para criar conexão, pegar as dores que ele tem, cara, e resolver. Mostrar que o seu produto consegue resolver aquilo.
Então, assim, é um ponto principal. E a arte, né, principal da negociação ali, tá em livros, grandes coisas. Então, é a parte de ouvir o cliente, certo? Então, quando a gente volta nessa questão do perfil comportamental, William, é até interessante porque eu já tive vários casos de corretores diferentes, né? Então, já liderei equipe. Então, hoje a gente consegue ver com esse conhecimento, cara, até mesmo onde a gente errou. Às vezes a gente tinha um perfil lá, cara, que podia estar na ponta de captação, podia ter um perfil que estava na ponta do SDR com um atendimento. Às vezes tinha um cara, que era recepcionista, entendeu? Tinha perfil ali para ficar só na recepção. Não gostava muito de contato, era uma pessoa mais de processo também. Então, a gente entendendo isso, aonde essas pessoas estão na nossa empresa, cara, você não precisa nem contratar lá fora. Às vezes você tem um vendedor na sua empresa, cara, que ele tá dentro do comercial, mas ele não é comercial. Às vezes também é uma questão de alinhamento com a empresa. Por exemplo, hoje, cara, todo mundo que pede demissão de uma empresa, 90%, cara, que pede demissão de uma empresa, ela pede uma demissão de você. Não é sobre a empresa, cara. É porque ela não vê crescimento da sua empresa, ela não vê um processo que ela pode alcançar o sonho dela. Cara, eu usava muito uma estatística, que eu tinha muito corretor que entrava e falava, cara, não quero viver no mercado imobiliário, às vezes só tava ali como um hobby, sabe? Muita questão, cara, tem muito Uber também que faz isso. Eu falo, cara, eu sei que não é seu objetivo final, cada um tem um objetivo final, mas veste a camisa da minha empresa, usa ela pra conquistar seu sonho, cara. E quando que ela vai vestir 100% a camisa da empresa? Quando você consegue identificar o perfil que ela tem para poder identificar qual é o pra quê dela. Por exemplo, se você tem pessoas do tipo dominante ou conformes, são pessoas que são muito ligadas ao que fazer. No seu caso, por exemplo, Igor, o que tem que fazer? Você tem que fazer isso. Eu te jogo o quê? Sim. Se você fizer essa mesma coisa para um perfil estável, ele vai dizer, eu não entendi. Por quê? Porque o perfil estável geralmente tem a característica de como. Você tem que falar para ele como fazer. E quando você identifica isso, você acaba saindo daquela falácia que tem muito, que é o quê? A maioria das empresas contratam pelo seu QI, ou seja, o seu currículo e o conhecimento que você tem, mas demite por causa do seu conhecimento ou o seu comportamento. Teve um caso de uma advogada que era uma excelente advogada, tinha PhD, tinha conhecimento em várias áreas, uma workaholic em produção de petições e estudos sobre o que ela ia defender, que não conseguia ficar 3 meses numa empresa. Que ela ia para a empresa, trabalhava lá em advogados associados, pegava as causas e 3 meses depois demitiam ela. Por que demitiam? Por causa do comportamento dela. Nós temos um exemplo na seleção brasileira de vôlei, não sei se você já percebeu, mas o melhor levantador em um determinado momento, e eu gosto muito, gente, do Ricardinho, é um excelente levantador, um treinador incrível hoje em dia, só que ali naquele momento ele viveu uma fase problemática. E aí o que o Bernardinho fez? E o Bernardinho ficou 10 anos na elite do vôlei. Sim. Ele retirou o Ricardinho e colocou o Bruninho, filho dele. Olha só o problema que ele teve como tomada de decisão. Só que o filho dele tinha o perfil e o comportamento que ia somar o grupo. E esse somatório fez com que o Brasil ganhasse aquele título com uma que não era a das melhores seleções brasileiras que o Bernardinho formou durante muitos anos. Cara, é incrível, né? Que uma pessoa, cara, no ambiente, você mudando ela de posição ou realocando ela no setor, cara, você evita de perder um funcionário, cara, e você ganha praticamente quase um novo sócio. Inclusive, gente, vem uma pegadinha agora. Como sempre, rapaz. É aquela que ele não tá na lista ali, que ele tá olhando ali a lista de perguntas. Claro, tinha planejado. Você tá planejando direitinho sua empresa? 2026 está aí. Você vai esperar dia 31 para planejar sua empresa? Depois de falar disso. Já está seguindo? Se inscreveu? Não perde a oportunidade de também fazer suas perguntas, gente. Porque essa pergunta é muito legal que eu vou fazer para o Igor. E você, coloca as perguntas aí na descrição. Vai ser um prazer responder. Ou até mesmo, quem sabe, Igor, a gente fazer um vídeo juntos, falando sobre aquela pergunta, ou ser tema de um próximo podcast. Mas sem lenga-lenga, Igor, a pergunta é a seguinte. Vamos lá. Ela é bem legal. Você falou de perfil comportamental, não estava no script, tá? Rapaz, lá vem coisa. A pergunta é a seguinte. Como é que ficou você, depois daquelas nossas conversas e daquela palestra sobre perfil comportamental com relação às pessoas no seu dia a dia, certo, e com relação aos seus trabalhos, vendas e contratações? Cara, essa questão do perfil comportamental, ela mudou a minha perspectiva de olhar para as pessoas, de fato.
ela foi um novo norte que eu tive. Porque a gente que já teve um cargo de liderança, tá de frente com o cliente, trabalhando no dia a dia, a gente vê essa necessidade, cara. E muitas vezes eu não entendi o porquê do meu cliente não me entendeu, às vezes do meu corretor, cara. O cara trabalha comigo, eu não consegui dar um direcionamento pra ele, ou às vezes eu passar um direcionamento numa reunião pra ele, o mesmo assunto pra 10 caras diferentes, e praticamente 3 entender, sabe? Então esse foi o meu maior desafio durante muito tempo, e eu não entendi o porquê, cara. Então a partir do momento que eu comecei a andar com pessoas como você, no momento que eu vi pessoas falando sobre esse assunto em níveis maiores, eu digo intelectualmente, cara, eu consegui ver que eu consigo hoje ter uma perspectiva muito maior, eu consigo entender de fato o que a pessoa precisa. Então, por exemplo, hoje se eu vejo o perfil dominante, eu sei exatamente como é que trata um cara desse. Eu vejo o perfil estável, eu sei como eu consigo extrair as coisas que eu quero dele. Então, você começa, não é manipulação, mas você consegue ter, cara, um norte, da onde você consegue tirar o melhor de cada pessoa, com a mesma comunicação, só que adaptada. E esse tema, gente, é tema pra gente estender e falar durante horas. Esse tema ele também ele é bem legal no seguinte, pode ser até um próximo podcast. Sim. Existe uma frase bíblica de Jesus, que as pessoas usam muito, que é: faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Sim. Só que se você analisar essa frase, Jesus queria dizer: faça com o outro aquilo que o outro gostaria que fizesse e se sentisse bem. Sim. E quando você pensa dessa forma, Jesus não fazia o que ele queria. Jesus fazia o que as pessoas queriam que fizesse, como por exemplo, o que tu queres? O que tu queres? Ah, eu quero voltar a enxergar. Ele ia lá e fazia um milagre da pessoa voltar a enxergar. E isso é um ponto para se refletir bem. Sim. Pensamento profundo. Sim. A narrativa, cara. A narrativa, ela muda tudo. Se você tiver com o mesmo produto, cara, não tá vendendo, tá estagnado alguma coisa, cara, mudou a narrativa e resolveu tudo. É criar um desejo, é saber a necessidade que a pessoa tem, que de real fato, e entender que tipo de perfil ela é. A partir do momento que você entende que tipo de perfil que ela é, cara, é só se adaptar. Você consegue extrair qualquer coisa de uma pessoa se você souber o tipo comportamental que ela é. Pô, você me lembrou uma história bem bacana, cara. Você tá conversando com o vendedor e tal, aí ele tá ligado, ele conversando, sim, daqui a pouco ele, não, mas a característica tal, e você, não, mas eu não quero saber de característica, vamos continuar o papo. Já vendeu. Exato. Mas aí o vendedor não percebe o perfil comportamental da outra pessoa, e ao invés dele continuar a venda e seguir, sim, ali naquele bate-papo, não, ele quer falar de característica de produto. Sim, cara. Às vezes o cliente, cara, às vezes o cliente tá carente, pra você ter noção. E o que acontece? Se você tá precisando da venda, cara, na verdade você sempre precisa da venda. O cliente sempre precisa de você e você sempre precisa do cliente. Só que a gente tem que colocar numa posição onde eu busco os clientes e eu atendo quem eu quero. Porque aí você tem redundância, você tem controle das vendas na sua mão. Então, quando parte para esse princípio, cara, do corretor ele entender, ou o vendedor, cara, de fato entender o cliente, o cara chega falando, cara, deixa ele falar. Pega ponto em comum que ele falou e vai jogando munição. Vai jogando munição. Principalmente se for no fechamento, cara. Se for no fechamento, cara, é 1 hora, 2 horas ali que você tá fechando um contrato, cara, de 200, 300 mil. Igual, hoje a gente trabalha com high ticket. Então, high ticket, cara, hoje a gente fecha contrato de 180 mil, 200 mil. Então, é necessário essa parte. Tem reunião, cara, que eu fecho ali em 15 minutos. Mas tem reunião que já demora quase 2 horas de reunião. Mas é saber cortar, não é cortar o cliente, não é saber educar. É se saber conduzir o cliente. A venda, ela vai fluir. Porém, nessa conversa de 2 horas, cara, você tem que fluir a conversa com perguntas. Vai perguntando pro cliente, vai fluindo e ele vai respondendo a dor dele, o que ele tá precisando, qual que é a dificuldade dele no momento. Então, é só conduzir a venda. Deixa o cliente falar. O cliente tá ali. E ele falou de um ponto interessante. Eu vou trazer uma novidade aqui para vocês. Nós fizemos uma venda aqui sem as pessoas perceberem. Daqui a pouco tem uma novidade para vocês. Porque agora a pergunta é pesada, gente. Ixi, rapaz. Ô, Igor, qual foi o momento que fez você quase desistir do mercado imobiliário? Cara, o momento que faz quase desistir do mercado imobiliário? William, teve algumas fases que eu passei, sabe? Mas a que mais me marcou, cara, foi no início. Eu creio que foi esse o detalhe mais importante. Porque não foi fácil no início. Assim como não é fácil no mercado imobiliário, para quem tá começando. Se não tiver um acompanhamento, se não tiver a estratégia correta, cara, não vira. E eu demorei 3 meses para fazer minha primeira venda. Então, tipo assim, durante esses 3 meses, cara, já veio o quê? Já veio cartão. Agora o corretor você vai identificar comigo. Quem começou também nesse início, cara, é exatamente isso. É um cartão em cima do outro, tirando o dinheiro do cartão para pagar, passando um cartão na fatura no outro, sim, jogando a dívida para frente, pegando dinheiro emprestado, tentando dar seus pulos, cara. Muitas vezes, eu não tinha carro na época também, então dificultava mais ainda, tinha gastado dinheiro com Uber. Então, esse, cara, momento me frustrou muito, porque foram 3 meses, eu falei, cara, eu tô com 3 meses já, não ganhei nada,
Se eu tivesse trabalhando, tivesse qualquer outra coisa, cara, poderia estar ganhando alguma coisa, não. Mas eu tinha aquela dúvida, sabe, cara? Que ela fala, cara, será que o mercado imobiliário dá certo? Será que realmente é pra mim? Será que vira esse mercado? E foi onde, cara, eu acreditei com tudo, sabe? Esse foi o meu maior ponto, cara. Porque depois de 3 meses sem vender, cara, já começa aquela dúvida com você. E não só você, mas o ambiente. O ambiente começa a te pressionar. O gestor começa a perguntar. O pessoal que você já conhece ali, cara, e você já vendeu? E aí, como é que tá as vendas? Como é que tá a negociação? Cara, se 3 meses, 90 dias, sem fazer uma venda. E a família começa a cobrar também, cara. Aqui, Igor, presta atenção, gente. Volta nesse detalhe que ele falou. Quais são os pensamentos que um corretor passa quando ele vai dormir? O que bate na cabeça dele? Aquele cartão de crédito que ele não pagou? Aquele boleto que tá para chegar? Aquela conta de luz que já venceu uma e se vencer a segunda corta, dependendo da localização, corta com 15 dias? Ou aquele filho pequeno? Esses aqui talvez possam ser os seus praquês. É, cara, E exatamente. nesse praquê, Igor, é porque eu peguei aqui no momento certo. Ele é fora da curva. Mas eu quero ver se esse cara me faz chorar agora com essa pergunta. Bora lá. É aquela pergunta para você, corretor, que tá aí escutando, tá aí prestando atenção, tá aí botando... Como é que ele sabe isso, que eu quando vou dormir passo por essa situação? E ela foi preparada, porque vem a pergunta. Qual foi a venda que você fez, tá? E que marcou totalmente a sua carreira como uma transformação? Cara, a gente presencia muitos momentos estando dentro do mercado imobiliário. E um dos momentos, cara, mais marcantes pra mim foi uma vez que eu atendi o cliente, certo? Era uma senhora já. Ela tinha, na verdade, senhora assim, ela tinha uns 37 anos. E, cara, ela foi a primeira... Ela chegou em mim contando, ela era gari na época também, trabalhava como... no rua, cara. E aí, ela chama Eliane, inclusive. Eliane provavelmente vai assistir, vou mostrar isso pra ela. Eliane! Cara, a Eliane, ela foi a gari. E ela chegou bem humilde, sabe? Eu abordei ela nessa época, eu tava fazendo panfletagem ainda na rua. Pegava os folhetinhos, né? Colocava etiqueta e ia, cara. Ia de todas as formas possíveis. Precisava vender. Inclusive, foi parte desses 3 meses. E aí, cara, a Eliane, conhecendo ali na rua, cara, abordei ela. Falei, já tem seu imóvel? Cara, não... Aí começou a contar pra mim, cara, eu não tenho, ainda tô morando de aluguel, tenho um filho pequeno pra criar. E aí as coisas estavam mais difíceis pra mim. E ela explicou a situação dela, sabe? Cara, e aí no momento eu comprei uma dor dela. No momento eu falei, cara, eu preciso ajudar essa mulher. E eu vi que a renda dela não batia pra imóvel. Eu vi que não tinha como, cara. Eu falei, cara, você tem irmão, tem alguma coisa? Cara, tem, mas já tem imóvel. E a modalidade que ela precisava enquadrar na época, que era o Minha Casa Minha Vida, não se adequava. Que tá vendo? Cara, tava tudo dando errado pra ela. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito nessa mulher aqui. E ela queria porque queria, sabe? Então, assim, ela fez um esforço por trás pra correr. Cara, resumindo pra ti aqui. A gente fez um movimento, cara. Ali eu peguei o nome de irmão dela, peguei o nome de primo, de todos os parentes possíveis ali pra tentar colocar outra pessoa no meio. E aí, nessa de colocar outra pessoa no meio, cara, a gente viu que tinha... metade da família dela tinha nome sujo. Nossa. Então a gente tentou, cara, encontrar várias pessoas ali. Acabou que até no final, a gente fez o quê? A gente pegou o contra-cheque dela, a gente viu que ela tinha uma montação por fora, né? Complementou por fora, como uma renda extra ali, variável. E a gente conseguiu, cara, liberar ali no máximo ali, um limite ali, não seria 80-20, mercado imobiliário, seria ali uns 70-30. Então, pra ela que já tava difícil, depois ficou pior, com a aprovação. E o que a gente acontece, cara? Eu peguei o caso dela à parte, e eu levei na consultora. Falei, cara, é o seguinte, tô com essa cliente aqui, o perfil dela é renda tal. Nessa condição ela não consegue, cara, comprar. E a gente precisa fazer alguma coisa pra ela aqui. A gente precisa, de fato, dar um jeito aqui pra ela precisa conquistar esse imóvel dela. E a gente tentou formular de várias formas lá, cara. Mandei algumas propostas pras consultoras, elas não aceitaram. E eu falei, cara, eu preciso arranjar um jeito pra arrumar essa casa pra mulher. E a gente tava tentando casa, cara, não foi. Até que eu consegui uma proposta. A consultora recusou minha proposta, mas falou, Igor, esse daqui eu não consigo. Mas tem esse apartamento aqui, ó, que eu consigo flexibilizar pra ela. A gente tentou flexibilizar. Cara, aí a gente chegou num consenso, certo? Uma parcela ali que já comprometia quase 50% do salário dela. Falei, cara, muito difícil ela fechar isso aqui. E a gente levei pra mesa, que era o máximo que eu tinha conseguido na época. Cara, levei pra mesa, tava dando um sinal ali de 5 mil mais ou menos, sabe? E aí eu falei, cara... expliquei pra ela, Eliane, olha, a situação assim, assim, assado, e esse aqui é o que a gente tem, é o que a gente consegue. Deixa eu te falar, você quer o apartamento, você consegue de fato?
pagar isso aqui? Porque eu não quero. Pela primeira vez, eu desvendi. Eu falei, Eliane, eu não quero te empurrar algo, cara, que você não vai dar conta lá na frente. Lá na frente você pode perder isso aqui. Então, pela primeira vez, foi a primeira vez que eu neguei uma venda. Então eu falei, Eliane, eu não quero que você compre isso aqui, porque eu sei da sua situação, eu sei quanto você ganha, eu sei que seu círculo social não te permite ter um valor de pagar tudo isso aqui junto. Então, eu só quero fazer um compromisso contigo que, se você quiser, eu consigo flexibilizar isso aqui. Mas não quero nada que você faça aqui pra você perder o imóvel daqui 2 anos, daqui 3 anos. Falei, Igor, eu perdi o meu imóvel. Foi retomar, foi a leilão. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, cara, eu flexibilizei pra ela o máximo, a gente conseguiu chegar num consenso. E uma das coisas, Willi, que eu fiz na mesa lá, cara, foi o que muito corretor vai contra, cara. Mas às vezes quando você encontra uma pessoa que precisa, que vê um propósito, que você vê que faz parte, cara, eu cedi parte da minha comissão pra quitar o sinal. Então, ela não pagou o sinal de entrada ali. Eu tirei parte da minha comissão. E ela assumiu nos próximos meses as mensais. Então, eu tirei a parte do sinal dela de 5 mil. Ela só pagou no mês que vem a começar a pagar as parcelas mensais. Então, isso foi um caso muito emocionante pra mim, cara. Porque depois que eu conheci a Eliane, eu virei uma parte da família. Eu sou convidado à festa de casamento da filha dela. Eu fui convidado à festa de aniversário. Então, cara, eu virei um amigo dela, sabe? De fato, ali dentro. E através da Eliane, cara, eu tirei 7 vendas. Então, tipo assim, às vezes a gente julga o cliente que tá ali ou tem uma renda pouca, cara, que é baixa, querendo ou não. E a gente julga muito de primeira impressão. E essa foi a primeira venda, cara, que de fato eu falei, cara, essa aqui mudou minha história. Essa venda aqui eu vi real sentido que se eu ajudar tal pessoa, cara, em tal condição, as coisas voltam muito em dobro, cara. Cara, voltou mais que o dobro pra mim. Então, assim, essa cliente, cara, ela me rendeu quase 90 mil. Então, tem um ciscozinho no olho aqui, então, gente. Essa aí, até o insight fica. Como eu fiz 5 mil reais, viraram em 90. E tirando a brincadeira do cisco, agora vamos pegar um ponto sério aqui para você, corretor, que está vendo isso. E na verdade não é só você, corretor, não. Todos os tipos de empresário. Você está dando o seu melhor? Você está fazendo sem querer só o dinheiro? Porque o dinheiro ajuda. Porque todo mundo precisa sobreviver, precisa viver, precisa pagar suas contas, precisa ter um lazer, precisa ter um desfrute. Isso é uma necessidade do ser humano. Nós buscamos sempre a sobrevivência, a reprodução e muitas das vezes o nosso cérebro busca a questão da tranquilidade, da segurança. Você está dando o seu melhor? Está fazendo coisas como o Igor citou aqui, uma história muito legal de abrir mão até da sua comissão, e o abrir mão da comissão dele fez transformar 5 mil em 90 mil? É um caso para você pensar. Enquanto eu dei esse descanso aí para você se recuperar aí emocionalmente, a gente também vem para uma pergunta aqui que as pessoas me fazem, que é a seguinte: o que diferencia um corretor mediano de um corretor milionário? Cara, 100% ambiência. Exatamente, cara. É o que vai definir. Porque, por exemplo, se eu vendia muito Minha Casa Minha Vida. Mas, cara, o ambiente que eu tava frequentando me empurrava pra isso. Porque os clientes que apareciam pra mim, era isso. O corretor, ele vai vender o que ele tá divulgando, pô. Ah, não tô vendendo alto padrão, não tô conseguindo cliente qualificado. Mas, claro, você tá divulgando o programa Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir. Então, você vai vender. Se você divulgar imóvel só de 5 milhões, cara, você só vai aparecer cliente de 5 milhões. E se não aparecer cliente de 5 milhões, cara, vai aparecer um cliente que pode potencial menor, que é a conversão. A gente sempre joga um valor acima para pegar um cliente de 1 milhão. Ah, então tem aquelas extras que a gente gosta. Você quer saber? Eu também quero. Então a história do brand funciona? Cara, demais. Demais. Eu tenho uma história do brand bem interessante, Igor. Não, vamos lá. Agora então você puxa aí que eu complemento depois. Ela é legal assim. Eu fui uma camisa polo, calça jeans e tênis. Aí entrei numa loja para comprar uma geladeira. Quando eu entrei na loja para comprar a geladeira, sabe o que aconteceu? Eu simplesmente perguntei ao cidadão: essa geladeira aqui, frost free, eu gostei. Quanto é que ela vista? Aí ele olhou para mim, olhou para minha roupa. Ah, dá para você pagar em 12 parcelas de X. Eu virei a cabeça e falei: acho que o senhor não entendeu, eu perguntei à vista. Não, fica tranquilo que você vai poder pagar, tá tudo bem, ela tem isso, tem, tá bom. Só que, pô, gente, eu sou engenheiro de sistema trainer Microsoft. Era uma época que eu tava dando treinamento oficial direto. E a roupa, o branding, pesa muito. Pesa. Você tem que pensar como você vai se apresentar pro seu cliente. Pesa. Eu já não podia me apresentar aqui no podcast com o Igor, porque é o Igor. Quem dirá, você que tá assistindo, você merece também isso. Apesar de que eu acho que se eu tivesse aqui de camisa polo com calça jeans, o conteúdo seria o mesmo, porque tá dentro da gente. E o que aconteceu naquele dia?
Eu fui embora. No dia seguinte eu voltei, só que eu voltei com um terno alinhado, o brochezinho Microsoft de engenheiro, uma maleta 007. Já sou bonitão, né? Então eu cheguei lá, e o cara viu, saiu correndo pra vir falar comigo. Aí, opa, tudo bem? Opa, tudo bem? E aí, vamos levar a geladeira? Eu, pô, como é que é o nome daquela menina ali? Aí ela, fulana, obrigado. Fui lá falar com a menina, olha só, você pode me atender e tal? Ah, posso, o que que o senhor quer? Não, eu quero aquela geladeira, o que que a gente pode fazer e tal? Mas, ó, você me entrega em 24 horas, né? É a única coisa que eu vou te pedir. Ah, tal, mas peraí, mas o senhor não estava sendo atendido por ele? Não, ele não está me atendendo direito. Você resolve para mim? Resolve. Aí, na hora de sair, aí ele olhou assim para mim, eu falei, pô, você tá querendo falar alguma coisa? Não, pô, você não entendi, o senhor foi atender lá com a menina? Eu, pois é, isso é porque eu tô tentando ser seu amigo. Eu podia ir no gerente falar como você me tratou, e você ainda podia ter o azar de eu ser amigo do dono daqui dessa loja, porque eu conheço bastante gente, Sim. e te prejudicar. Tira isso como aprendizado, não discrimina as pessoas não. Porque a pessoa pode estar lá de calça jeans e tênis, mas ser um grande empresário, assim como pode estar todo bem vestido, Sim. e só tem a carcaça por fora. O brand é importante, mas olhe por dentro. Justo, cara. Não, e isso agrega também, cara, pra questão quando a gente vai apresentar o imóvel, cara. Às vezes esse público também, a gente fala, nossa, cara, alto padrão e tudo mais. E eu fui fazer uma visita numa casa, cara, 30 milhões aqui no condomínio. Nossa. Aqui é uma família mesmo. Cara, 30 milhões. Cara, o cara chegou de chinelo, bonézinho pra trás e camisa, entendeu? Então, tipo assim... Então, é um perfil dele. Então, assim, às vezes, essa questão da vestimenta, cara, hoje em dia, para o alto padrão, essas negociações que a gente faz, às vezes aí a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Porque, é igual você falou, você sofreu esse caso, né? Então, a gente sofre esse mesmo caso, cara, também. Só que você tem que saber lidar com o cliente ali, entendeu? Porque, olha pra você ver, cara, um cara, o potencial ali de pagar uma casa de 30 milhões ali, e ele era qualificado para isso. E, cara, chegou de uma forma totalmente informal, entendeu? Ele não tava de terno. Ó, você falou uma coisa excepcional. Aproveita e pega de corte. Já segue, escreve, bota um comentáriozinho, vê se valeu a pena essa pergunta aqui. Ele não estava esperando por essa, não. Qual é a técnica de venda que você usa até hoje que nunca falha? Ah, rapaz, aí já é muito segredo. Ó, aqui no podcast não tem essa não, a gente entrega o ouro. E se você que está assistindo está gostando, compartilha esse vídeo, presta atenção que esse cara aqui também não entrega, cara. Porque ele sabe que a informação está disponível aí. Agora, a emoção que ele coloca e a técnica sendo aplicada da forma... Conta aí, Igor. Sem demora. Dei 2 segundos aí pra você pensar. Não, perfeito. Vamos lá. Deixa eu te falar, William. Cara, a gente tem que entender que está atraindo pessoas, né? Então a gente sempre tem sentimentos, tem emoções ali. Cara, eu sou muito bom pra trabalhar essa parte de emoções das pessoas. E sentimentos, de cativar de fato. E, cara, eu tento pegar um ponto comum primeiro. Por exemplo, eu tenho alguns clientes que são alvos meus. Que hoje eu trabalho nessa parte do mercado de luxo, né? Do alto padrão aqui. E, cara, eu vejo que... Um detalhe principal seria frequentar o mesmo espaço que as pessoas frequentam, nem que seja uma loja, alguma coisa. Bota nos stories, cara, começa a seguir ou curte algumas coisas. Porque o cara vai te olhar nos stories. Então já botou um ponto comum. Essa eu vou anotar. E outra, cara. Muitas das vezes, você não tem força suficiente, cara, pra chegar em tal ambiente. Você não tem acesso. Como é que você faz isso, cara? Você tem que criar a sua oportunidade. Ou você vai fazer network com alguém que tá envolvido lá dentro, pegar contato. Ou, William, o que eu já fiz demais, cara, que eu faço até hoje com algumas pessoas... Cara, você vai servir essa pessoa de uma forma estratégica. Cara, abre as portas, você vai mandar um presente antes. Cara, você manda um presente antes, você manda uma cesta, um vinho, alguma coisa. Geralmente funciona muito comigo, cara. Eu imprimi uma foto de quadro da família, certo? Eu sempre faço isso. Cara, isso é matador. E esse foi um dos pontos de conexão que me fez trazer aqui pra Alphaville, cara. Hoje só tô em Alphaville justo em estratégia dessa. Eu utilizei isso com alguns players. Cara, eu criei um porta-retrato com a família dele. Lá, cara, e entreguei no meio do evento, no meio da palestra. Inclusive, eu vou até deixar um corte aqui pra vocês verem como é que foi. E aí, eu peguei e entreguei pra ele. Cara, ele emocionou na hora. Ele chorou e tudo mais. E foi um presente marcante, porque ninguém espera isso espontâneo, cara. Então, você quebra totalmente padrão. Então, primeiro, cara, eu trabalho muito essa parte de emoção. Porque, primeiro, você cria um ponto de conexão, cara. Criou o ponto de conexão, o resto é consequência, cara. E muitas vezes, no primeiro atendimento, ou quando eu crio esse ponto de conexão, cara, eu vou sem vender. Porque, cara, como é que é isso? O corretor tá aqui do meu lado, aqui não ofereceu nada de mal pra mim até agora. Entendeu? Como é que funciona isso aqui? Então, tipo assim, e às vezes o cara pergunta, cara, como é que tá funcionando? Cara, não, relaxa, vamos curtir aqui, nós tá de boa aqui agora, depois nós conversamos sobre isso mais tarde. Amanhã, vamos lá amanhã. Então já puxava um atendimento pro outro dia. E curtia o momento, cara. E pra você ver, gente,
as histórias de carro. Você acredita? Ele repetiu igualzinho o que ele contou no carro quando a gente voltou de São Paulo. Foi no mesmo dia da pergunta sobre o que fez ele se transformar nesse espetacular vendedor de imóveis e fazer essa diferença a ponto das pessoas quererem ter essa realmente conexão com ele, pela essa confiança e por esse cuidado que ele tem de quando está cuidando com as pessoas. E isso, gente, não é só aqui porque está na cara dele, porque eu estou botando essa informação na internet, não. É por vivenciar. Valorize as pessoas que são leais e que as pessoas que são realmente bem intencionadas, porque intenção a gente sempre tem. Assim como a minha intenção de perguntar para ele. Lá vai. Essa é bem perigosa, hein? O que mais trava um corretor bom de explodir nas vendas? Cara, achar que sabe tudo. Esse é o pior detalhe, cara. Porque às vezes ele aprende o script ali e ele acha que aquele script vai funcionar para todo cliente, sabe? Cara, tem estratégia de todo tipo. Então, isso seria o quê? 2 pontos. Seria achar que sabe de tudo e não prospectar novos clientes. Às vezes o cara tá com uma carteira de 3 mil ali, cara, realmente, dá pra tirar muita venda ali. Mas se ele não renovar, cara, aquela carteira dele ali, vai chegar um ponto que vai ficar estagnado. Ele precisa alimentar novos clientes ali, até mesmo porque o marketing, cara, no follow-up, quando a gente começa a fazer, ele é cansativo, ele é maçante. Tanto é que, hoje em dia, pô, eu tenho equipe que cuida do meu CRM lá, e ele fica só, cara, responsável somente pra fazer o follow-up com essa galera. Então, assim, de um follow-up, eu até vou mostrar aqui, vou deixar aqui um print aqui pra vocês verem. Tem mais de 30 agendamentos por SDR que eu fiz, somente utilizando a minha carteira, cara. Mas sempre assim, prospectando novos clientes também. Porque os novos clientes, cara, te travam mais portas, mais conexões. Então, tem clientes que são estratégicos para vendas, tem clientes que são estratégicos, cara, para você abrir portas para você, para o network e para o ambiente que você quer vender. Esse ponto aqui, gente, é muito legal. Eu vou aproveitar até para você que está vendo, trazer do ponto do DNA empresarial, que eu falo muito. No DNA empresarial, quando a gente fala de marketing, vendas, tem um dos pontos que eu falo demais. Pessoa prospectou, Certo. Trouxe cliente, ótimo. Aí ela para de prospectar e vende. Aí depois que vende, não tenho mais cliente. Exatamente. Claro que parou de prospectar. Tem 3 coisas que não param muito. Prospecção, com marketing, trazendo cliente todo momento. Venda, com a conversão e com o follow-up, que ele falou muito bem. E entrega. Tem que entregar com qualidade, porque um dos conceitos que a gente diz muito em todas as áreas é o marketing bem feito vende. Sim. Desde que o produto seja bom para vender sempre. O marketing bem feito com um produto bom vende sempre. O marketing bem feito com um produto ruim vende uma vez só. Imagina vender um imóvel ruim para uma pessoa. Você vende, Sim. Mas depois ela nunca mais vai comprar, nem nunca mais vai indicar ninguém. Quem dirá recomendar? Justo. Agora, o marketing mal feito não vende. E aí a ponta de lança aqui para a gente seguir essa brincadeira é que o pessoal pergunta muito: e a tal da IA nessa história? Como é que você vê? E junto com essa pergunta, você talvez possa responder as duas juntas. Sim. 2026, como é que você vê no mercado imobiliário? Cara, a IA hoje em dia, ela tá muito avançada. Inclusive, eu já utilizo ela. Inclusive, eu tenho um método, tenho ferramentas que eu utilizo a IA, cara, hoje em dia, para tratar da minha agenda, dos meus atendimentos também. Porque é muita gente. Então, o que eu faço, cara? Eu criei um método, eu tenho um método já validado, que eu já presto mentoria nessa parte, mas eu acabei de criar um IA também, cara, para corretores de imóveis. Cara, pra você ter uma noção, essa IA ela é tão avançada, cara, que ela cuida da parte. Eu falo, ela calcula os juros de obra do cliente, o INCC, a valorização que ela vai ter nos próximos 3 anos, se for lançamento na planta. Então, cara, até mesmo reformula o fluxo do cliente. Então, muitas vezes, cara, o corretor fica ali perdendo tempo na mesa ali, pô, e se jogar os dados do imóvel ali, o valor de avaliação, o valor da parcela que ele quer ali, ele vai calcular totalmente, cara, o fluxo de pagamento do cliente. Então, ele vai fazer totalmente isso. Não, fora isso, cara, tem as estratégias também. Então, as minhas estratégias, cara, hoje eu utilizo dessa IA. E você montou isso tudo em um produto? Não, sim, eu tenho esse produto, né? Atualmente ele é meu só, eu não divulgo ele no mercado, então eu utilizo ela só pra mim até o momento, mas é uma coisa também que eu posso pensar a divulgar também, cara. Aqui não entendeu? É assim. Gente, estamos lançando aqui, aproveitando a oportunidade, e depois ele vai trazer mais o produto com IA para você, corretor, vender muito, fazer a felicidade das pessoas. E a gente aproveitando aqui, que ele não pode dizer que não. Só um spoilerzinho, que eu sei que ele tá preparando, ele é assim, gente, ele não gosta de coisa incompleta, não. Ele, quando tem
às vezes 1h da manhã, ele isso assim, cara, eu tô dormindo, deixa eu dormir. E ele me manda mensagem, eu me ligo, porque ele é desse. E como eu sei que esse empenho é porque ele quer também fazer a transformação, dá um spoilerzinho pequeno do que você está preparando para esse pessoal e que eles têm que te acompanhar para poder estar alinhado a isso. Cara, é simplesmente, William, é um script pronto, onde o modelo copia e cola com clientes, entendendo efeitos comportamentais, a gente vai colocar lá. Ela vai, igual eu disse para você, ela vai calcular o fluxo de clientes do cara. Então vai ter toda a estratégia, valorização, ela vai pegar os dados que ele tem ali do cliente, até mesmo formular uma proposta para ele. Isso, cara, tudo entregue. Em questão com a IA, cara, a gente fala assim em questão de 30 segundos. Então acontece, brevemente, sim, eu tô sistematizando ela, tô finalizando. Inclusive, ela tem mais de 90 livros lá dentro sobre vendas. Tem técnicas de persuasão, como fazer um amigo, como convencer uma pessoa em 1 minuto, em 30 segundos. Então, a gente tem todos esses livros lá, eu peguei todos esses livros e coloquei tudo dentro de um IA, cara. Então, pensa a potência que esse livro pode se tornar. Essa IA, cara, ela tem o poder de fazer muita coisa e ela é 100% voltada no mercado imobiliário. Não tem nada igual ao mercado, cara, que faça um trem desse. Então, acontece, eu tô finalizando ela, em brevemente ela vai estar disponível aqui pra você. Inclusive, se já estiver disponível, é só clicar no link abaixo aqui que você vai ter acesso a ela e testa ela pra você ver. Esse vai ser o pitch dela. Gente, quer ver funcionando? Digita eu quero aqui embaixo. Ou então toque em Saiba Mais. Repete isso pra eles entenderem isso aí. Vai lá, fala. Bora lá. Se você quer saber mais informações, digite eu quero aqui ou saiba mais aqui, clica aqui, que eu vou te mandar esse IA justamente para você testar e você ver como é que funciona. Ó, promessa, ele acabou de fazer. E junto com a promessa vem a nossa pergunta-chave aqui. Tá preparado? Bora lá. Para a vida real. Qual foi o imóvel mais difícil que você já vendeu e por quê? O imóvel mais difícil que eu vendi? Cara, o imóvel mais difícil que eu vendi foi uma casa, e pior que não foi cara, foi uma casa de 180 mil reais, você acredita? Olha só. Cara, foi uma casa de 180 mil reais, porque ela envolvia uma questão de carta de crédito. Não sei se algum corretor tá assistindo aqui, cara, e pegou um cliente, dizia que tinha uma carta de crédito contemplada, cara, a gente fechou o contrato ali, eu verifiquei, a gente foi junto com a agência também, né, dessa questão da carta de crédito, e acabou, cara, que deu um fuzuê que você não tá entendendo, porque a cliente, eles receberam a notificação que tinha contemplado, a instituição mandou para ela, e quando a gente foi de fato dar procedência, cara, o negócio não tava contemplado, sabe? A carta não tava contemplada. E aí foi um dos problemas, porque a gente já tinha feito o contrato. Então, a cliente tinha dado sinal. Então, a gente teve que entrar quase que na justiça com o processo com o advogado, pra gente entender o porquê que essa notificação, que essa carta de crédito ela recebeu. E a gente levou todos os dados e tudo mais, até que a agência, cara, no final, ela redimiu, né, que foi uma falta de comunicação ali também. Uhum. E aí o que acontece, cara? A gente fez um distrato na casa. Porém, foi algo que ficou ali meio bambeado ainda, no meio da linha. Porque qualquer coisinha que, se caso o comprador quisesse ir contra, cara, ele podia, porque já tinha feito, já tinha dado sinal, e a cliente queria esse sinal de volta. Mas, como o nosso contrato lá, a gente sempre deixa, cara, uma cláusula de que se caso o crédito for reprovado por questão de terceiros ou questão seja financeiro, comprometimento de renda, é algo que o cliente não tem previsível. Não tem como ele controlar alguma coisa que o banco vai liberar para ele. Então, sorte a nossa que tinha essa cláusula nesse contrato, cara. Porque senão, realmente poderia ter algo aí à frente, algum processo, algo assim do tipo. E como envolvia 2 clientes com perfis, cara, muito difíceis, um que não cede uma ponta e outro também que compra a briga, foi muito embatente. Foi uma negociação que demorou quase 5 meses para resolver. Então foi só uma dor de cabeça praticamente dentro dessa parte, sabe? Percebam, gente, que a fala dele, você que é corretor, você que é alguém que seja seu mentor, alguém que te oriente, simplesmente só por orientar no achismo, ou uma pessoa que tem esse nível de detalhismo, esse cuidado de uma cláusula contratual que protege a sua imobiliária, que protege a sua venda. Não é só o Cresce que você coloca o seu número bonitinho lá embaixo, que eu sei que você paga aquela taxa anual. É muito mais do que isso. É você andar junto com pessoas que já fizeram esse percurso e que têm essa experiência. Mesmo tendo pouca idade, já quase 40, né? Mas assim... 23, rapaz. E aí você vê tão jovem e tão responsável, tão comprometido com realmente realizar o sonho das pessoas. Esse é um diferencial do nosso grande... Will, até agradeço, cara, esse elogio aí. E pegando essa viés da IA, que a gente estava conversando também, cara, como é que você vê a IA no mundo empresarial? Você acha que realmente vai mudar o cenário? Vai substituir o funcionário? O que você acha? Quer minha lista de perguntas? Fica à vontade com a que você preparou. Perfeito. A IA, ela veio para ficar. E o primeiro ponto que nós temos sobre a IA é o seguinte.
a IA, ou você se adapta a ela, ou você vai ser um analfabeto. Só que se adaptar e aprender a IA não é, IA faz para mim, porque ela vai fazer o básico. Você tem que saber fazer com que a IA faça aquilo que você fazia antes com repetição e que ela vai fazer para você ter mais tempo, vai fazer você fazer melhor. Por exemplo, textos persuasivos. De tanta gente praticar, a gente fica bom em textos persuasivos que fazem com que as pessoas queiram comprar, que fazem com que as pessoas ativem os seus desejos. Agora, o grande diferencial é você saber como pedir a IA fazer isso para você. E junto com isso, entra um exemplo clássico que eu uso. No passado, antes da IA, eu levava 2, 3 semanas para fazer um texto persuasivo. Esse mesmo texto hoje, com a IA, eu faço em 2 horas. Você acha que essa lista de perguntas preparadas foram feitas na mão? Não. Eu expliquei para a IA, eu orientei, eu treinei a IA para fazer perguntas que algumas saem assim automáticas, que a gente faz como ser humano, e a IA não substitui o que você vê, o que você ouve, o que você sente. Eu quase chorei com o Igor falando agora há pouco, né? Os momentos emocionantes com a dona Eliane. Um abraço, dona Eliane. Foi excelente esse exemplo. E a IA não vai fazer essa emoção para você, mas ela vai te ajudar a desenvolver. Então eu digo, estudem a IA para que você não fique um analfabeto digital. E claro, aproveita para seguir a gente e acompanhar conteúdos como esse e vários outros. William, tem uma coisa, cara, também que a gente tava conversando, e eu falei, cara, nós que a gente precisa falar no podcast, cara, esse assunto. Tem uma estratégia chamada micro-ondas 48 horas, cara. E tem muita gente falando disso, cara. O que seria isso? Quando a gente pensa em micro-ondas, o pensamento é bem assim direto, né, Igor? Botei lá para esquentar, para aprontar. O que você quer? Conversar com o cliente e conversando durante muito tempo, ou jogar esse cliente dentro do micro-ondas e ele aquecer e ficar pronto para comprar de você. O conceito do micro-ondas é exatamente esse. Se você pegar um Reels comum, você vai ver aquele Reels ali, 1 minuto. Dá tempo de aquecer a pessoa para 1 minuto? Agora, como é que você aquece a pessoa de verdade com micro-ondas? O Igor viu um vídeo meu, legal. Ó, Igor, esse vídeo aqui é muito curtinho para eu te explicar. Clica aqui, eu digito eu quero. Você também pode fazer isso. Que eu vou te dar uma aulazinha pequena sobre. E aí, imagina, Igor, o teu cliente, você tá com dúvida de imóveis? Pô, tem um montão de dúvida, mas ó, aqui é muito rapidinho. Digita aqui eu quero, que eu vou te dar uma mini aula explicando como é que funciona a compra de um imóvel, que a maioria das pessoas tem problemas para comprar um imóvel, tem problemas para ter segurança de fazer um tratamento estético. E aí quando você vai para essa aula do micro-ondas, lá com técnicas certas de divulgação, um processo organizado com uma copy bem feita, e é isso que eu ajudo os empresários a fazer, eu explico exatamente de maneira que a pessoa fala, poxa, ele não me vendeu nada e me ensinou tanto. Deixa eu clicar aqui para saber qual é o produto dele. Justo. Deixa eu saber aqui que casa é essa, se ele pode me ajudar com uma casa. Justo. Já imaginou você, numa coisa simples, porém bem feita, usando a IA, usando a automação, fazer com que o seu cliente veja um reel seu, depois veja um vídeo, e esse vídeo, gente, te dá tempo. Você tem um vídeo gravado uma vez, depois esse vídeo fica rodando para 200, 500, 1000 clientes. Quantas pessoas você acha que vai converter? Esse é o produto 48 horas, o micro-ondas em 48 horas. Em 2 dias eu coloco cliente falando com você no WhatsApp. Entendi. E principalmente a Alphaville, cara, muitas empresas são travadas ainda, sabe? Qual que seria o gatilho assim, principal que você vê que as empresas estão perdendo dinheiro hoje? As empresas estão perdendo muito dinheiro porque não estão enxergando a oportunidade que está em cima da mesa, na frente delas. E aqui, mas o que seria essa estratégia? O que seria esse perder o dinheiro? O perder o dinheiro de não observar que é no braço acadêmico que a gente ensina nossos clientes. No braço, comunicação, como tem empresário aqui em Alphaville que ainda não está colocando a cara na câmera porque sofre de um dos maiores medos que o ser humano sofre, que é o medo de falar em público. Aí eu pergunto, Igor, se você falou a primeira vez, você não vai ter medo? Claro. Falou 10 vezes, não vai ter medo?
Agora, depois que pegou e falou 100 vezes nesse microfone, já tá até contando piada. Acabou. Tá à vontade. O grande problema é a pessoa começar e parar. O que vão falar de mim? Eu sou empresário em Alphaville. Bem ou mal, gente, sempre vão falar de vocês. As pessoas têm medo dos hunters que vão ficar colocando mensagem. Tem alguns até que mandam mensagem, eu agradeço. Sim. Porque é propaganda gratuita, gente. Façam suas divulgações, mostrem realmente quem você é, mostre os resultados que você tem, ajude as pessoas a ter o mesmo resultado. Porque se você chegou onde você está, você passou um período sofrido, passou a incomodação de 3 horas da manhã, o Igor tá te ligando. E uma vez ele te ligou, você ajudou ele, quando ele fizer o resultado, e já faz, você vai ter maior satisfação. Uma das satisfações que eu tenho é de ver como esse cara evoluiu só por um pedacinho, que ele diz que eu fiquei horas e horas. Tá, eu falei algumas horas. E aprendeu a usar ainda melhor, que ele já conhecia, ele aprendeu a usar ainda melhor a análise de perfil comportamental e falar com o cliente, Igor. Sim. Como ele gostaria que falasse. Exatamente, cara. Fica mais fluida a negociação, ela fica simples, fica fácil de se ver e fácil de se vender, cara. Você fala exatamente o que ele quer ouvir. Então, entender de pessoas, cara, de fato, essa questão do perfil comportamental, o método disse, cara, ela vai mudar a sua forma de estratégia, a sua forma de comunicação em tudo, cara, que você vai fazer. E, William, uma coisa, cara, com toda a sua expertise que você tem hoje no mercado, com todo o know-how que você já tem, uma pergunta que eu gosto de sempre fazer pra todo mundo. O que você faria se você tivesse que começar tudo de novo, do zero? Por onde você começaria? E o que você faria? Você utilizaria IA? Você começaria prestando serviço? Você era consultoria? Era no educacional? O que seria esse primeiro passo? Eu chamo essa pergunta, gente, de o que você, William, hoje falaria pro William com 18 anos de idade? E eu falaria pro William com 18 anos de idade que aprenda vendas. E aí, você já tem um norte. Opa, tem que aprender a vender. E para aprender a vender, precisa o quê? Aprender a se comunicar. Coloca aí na lista. Eu posso dar top 5? Bora lá. Top 5. Aprender a vender. Segundo, aprender a se comunicar. Oratória. Perceba que eu falo mais baixo. De repente, eu dou soco na mesa. Por quê? Porque você muda a intensidade da voz. E aí você vai escutar que as palavras são 7%, como você fala são 38%, e a expressão corporal, bonita, elegante, são 55%. Eu só parei de falar com som para você perceber na minha expressão corporal que ela vale mais. Sim. Então, top 2, comunicação. Top 3, entender de perfil comportamental. Se a pessoa é dominante, influente, conforme, estável. E no top 3, você vai saber lidar com a pessoa de maneira que ela olha para ela e parece um espelho. Top 4, ferramentas que vão te potencializar. Usar ferramentas como inteligência artificial nos dias de hoje. Usar a estrutura que ela pode te ajudar a criar, inclusive processos. Agora, o top 5, que eu acho que é o mais importante de todos e talvez te surpreenda, é ame problemas e pessoas. Cara, já vi muita gente falando sobre isso, cara. Muita. Você pode pegar quem tá na referência ali no topo ali. Cara, é exatamente isso. São pessoas que, cara, têm coragem de falar, de fazer, arriscar. Elas são pessoas que não têm medo de ter problemas, cara, de fato. Inclusive, elas são pessoas que atraem mais problemas ainda. Você pode ver, quem tá em fase de crescimento, cara, são tipo de pessoas que todo problema que tem... Cara, não, e é isso, gente. Olha pra você ver, quando você tá no período difícil, cara, você vai passando a vida e parece que só vai pesando mais, cara, vai aparecendo coisa, vem cartão de crédito, vem filho, aparece todo mundo, vem funcionário, vem boleto, vem aluguel, cara, de escritório, vem muita coisa ao mesmo tempo. Mas isso, cara, são características de quem tá crescendo na vida. E são pessoas que estão em fase de crescimento, né, até o objetivo final. E, William, uma coisa que foi bem engraçado e que eu achei bem estratégica de sua parte também, mas você comentou com a gente aqui do seu evento que você vai fazer. Você falou que dá consultoria e tudo mais, mas como é que funciona o seu evento? Qual que é a projeção? O que você está pensando de evento? O que você planeja trazer nesse evento? Tem 2 eventos previstos para 2026. Um deles é o DNA Empresarial, a nova versão 2026. O que eu enxerguei? Eu enxerguei que os empresários estão com grande dificuldade em determinados pontos da sua empresa. Daí o nome DNA Empresarial. Eu pego o código da sua empresa que não está correto, ajusto ele para que realmente ele se desenvolva. Nos 4 pilares.
marketing, trazer clientes certos que vão ser bons compradores, ajudar você no processo de venda, não que você venda, que você faça com que os clientes queiram comprar de você. O terceiro, gestão com liderança, porque se você sabe fazer uma boa gestão, você trabalha bem com números. E os empresários não estão sabendo trabalhar com números na parte comercial, na parte de vendas, na parte de marketing, que é, por exemplo, entender o que é um ROAS. Uma sigla, CPC, custo por 1000 impressões. O que é isso? O custo de usar a inteligência artificial com a API oficial são um montão de sopinha de letra. E lá a gente transforma essa sopinha de letras em comunicação que o empresário entende. E claro, como é que eu faço para poder ter o potencial desses 3 elementos? Usar a inteligência artificial na prática, para você, a partir de um evento de 2 dias comigo, sair dali, cara, eu sei o que fazer. Eu realmente posso fazer. Ele me deu o caminho. Além do segredinho que acontece lá dentro, você só vai saber se você realmente for lá participar. E se isso for interessante para você, digita aqui DNA, ou então vai lá no link da bio, quem for ver esse vídeo no Instagram, ou aqui no próprio YouTube, comenta eu quero, que eu te mando mais detalhes para você poder participar da pré-inscrição dessa versão 2026 e poder potencializar isso. Show, William. Excelente, cara. Deixa eu contar uma coisa aqui, gente. Ele falou um negócio interessante aqui, talvez conecte você. Ele falou sobre os problemas que acontecem para te potencializar. Você sabia que para esse podcast acontecer foi preciso furar o pneu do carro desse cidadão 2 vezes? Pois é, cara. Não, é sério. Engraçado que vindo pra cá, a gente tava aqui, cara, o pneu do carro furou. Pra piorar. Não, e pra piorar, eu fui colocar o step, coloquei o step, a gente desmontou, a gente viu que o step também não tava em condição também, cara. E aí a gente vê como é que vai dificultando as coisas, sabe? Mas pra tudo tem um jeito, quem quer fazer, cara, dá um jeito e faz acontecer de fato, né? Isso aconteceu, ele me ligou e olha como é que são as coisas. Quem foca na solução, faz a solução. Daí o nome de uma das minhas empresas é Solução, no nome dela. Vindo pra lá, pra onde ele tava com o pneu com problema no carro, eu passei e vi um rapaz, eu fiz uma pergunta sobre borracheiro. Aí ele, o borracheiro é ali, eu expliquei, aí ele, você quer um carrinho? O cara nem me conhece. Aí olhou pra mim, claro, eu não tenho cara de bandido, tal, ele olhou, você até brincou nisso, virou história, gente, ele me prestou o carrinho, sem me conhecer, eu fui lá, peguei o pneu junto comigo, fomos conversando, foi ótimo. Resolvemos o pneu, depois voltamos lá, entregamos. Existem pessoas boas no mundo. Cabe você não ficar com esse medo de não se conectar com as pessoas e fazer a diferença. E uma das diferenças é mandar esse podcast para um amigo que talvez essa frase possa fazer esse estalo na cabeça dele. Então, se inscreve no canal, dá aquele like e aproveita e já compartilha ele com um amigo. Perfeito. E como não pode faltar, você que já conhece o WPXcast, que já está inscrito no canal, pode até comentar aqui embaixo, usar o coraçãozinho. Gente, agora chegou uma das melhores oportunidades e momento divertido do podcast, que é o quadro Perguntas Diretas e Respostas. Não pode nem pensar muito, vem o que veio na cabeça. E aqui que é o ponto divertido. E agora vem as perguntas surpresas, tá? O ponto mais divertido agora desse programa aqui, que seria, eu vou te perguntar, William, os seus pontos, cara, de onde você fez o maior acerto da sua vida. Não vou dar spoiler pra você, não. Vamos lá. William, deixa eu te falar. Qual foi o maior acerto que você fez na vida, que você considera? O maior acerto que eu fiz na vida foi decidir que preciso aprender. Maior venda? Pouco mais de 400 mil reais em menos de 30 dias. Menos de 30 dias? E quem quer saber mais? Bora lá. O maior arrependimento, William? O maior arrependimento foi não ter estudado certo e ter que estudar de novo aquilo que, se eu estudasse certo e fizesse certo, teria economizado muitos anos de esforço na vida. Assertivo. Uma técnica de ouro. Técnica de ouro? Conexão emocional. Putz, esse é forte, hein? Conexão emocional. E William, agora pra finalizar, cara, um conselho para o seu eu mais novo. Um conselho pro meu eu mais novo. Essa é profunda. Conselho pro meu eu mais novo. Aprenda a vender e foque em pessoas. Porque se você foca em pessoas, você cria relacionamentos e confiança. E se você tem pessoas que você tem de verdadeira confiança, vai se gerar lealdade. E isso não tem preço. E aí, gente, preparei aquelas bem bacanas para ele.
Diretamente, um conselho pro corretor. Cara, um conselho pro corretor? Cara, esteja em todos os eventos possíveis de incorporadoras, de eventos de carros e de eventos, cara, de casas. Erro de ouro. Erro de ouro? Cara, um erro de ouro é o seguinte. Cara, invista em tráfego pago, invista em marketing, invista nos seus criativos, cara. Isso foi uma coisa que me pecou muito no passado, cara, que eu não investia, não dava tanta moral. Isso me fez perder tempo, me fez perder cliente. Eu ficava só no automático, só na lista ali, sabe? Então, eu acho que isso me custou muito caro. Não ter começado no marketing mais cedo. Se recomeçasse do zero, o que faria? Cara, se eu começasse do zero, tudo hoje, eu voltaria... Mas eu voltaria com o meu conhecimento de agora? Você vai recomeçar do zero. Do zero, Você decidiu do zero, o que você faria pra hoje? Cara, recomecei do zero agora. Eu ia na minha lista de contatos, cara, eu ia voltar a vender imóveis. É o que, de fato, eu levantaria um caixa muito rápido ali e eu conseguiria investir em outro projeto, outra coisa do tipo. Maior venda. Maior venda, cara, 1.200.000. Essa é boa. Maior arrependimento? Putz, cara, maior arrependimento? Cara, foi ter pressa demais nos momentos que devia ter aproveitado, com calma. Uma técnica de ouro? Uma técnica de ouro, cara? Cara, saber pedir indicação. Porque tem uma diferença entre pedir indicação e pedir recomendação. Quando você pede indicação, cara, você vai falar pro cliente, cara, me envia aí 3 contatos da sua lista aí pra eu poder ligar também e oferecer. Cara, não é assim. O pedir a recomendação, ele é diferente. Fala, opa, William, tudo bem? William, deixa eu te falar aqui. Cara, eu tenho uma oportunidade muito boa, eu sei que foi boa pra você. Assim como foi boa pra você, eu consigo realizar sonhos de outras pessoas também. Então faz o seguinte, abre sua lista de contato aí. Beleza, agora separe aí o seu primo, sua tia, algum parente seu ou algum amigo que você lembrou. Seleciona 3 contatos aí e me envia aqui. E outra, manda mensagem pra elas agora, assim que eu finalizar contigo aqui, falando, olha, o Igor vai entrar em contato contigo, certo? Ele tem uma oportunidade incrível aqui pra você aqui, e ele vai te entrar em contato contigo. Eu espero que você atenda ele, tá? Não deixe passar a oportunidade. Cara, porque quando você cria isso, a taxa de assertividade, quando você pede essa recomendação, cara, ela é muito mais alta. Ela é assertiva demais, e a gente consegue tirar muita venda assim. É assim que o time de remarketing, cara, trabalha no follow-up. E aquela pra terminar com chave de ouro. Um conselho pra um dos seus maiores amigos. Um conselho maior dos meus amigos? Rapaz, essa foi boa. Cara, um conselho que eu daria pra um melhor amigo meu ou qualquer outra pessoa, cara. Não. Um dos seus melhores amigos. Um dos melhores não amigos? Corre, não. Não tá, você tá tentando ganhar tempo. Um conselho pra um dos seus maiores amigos. Um conselho melhores amigos. Cara, agora eu travei. Enquanto você destrava, não quer perguntar pra mim o meu maior arrependimento, não? Pode ser uma boa também. Qual que foi o seu maior arrependimento, William? Eu me arrependo daquilo que eu não fiz. Porque o que eu fiz, eu aprendi com o que eu fiz. Agora, o que eu não fiz por medo, eu me arrependo. Porque quando você faz o que você teme, o medo morre. E quando o medo morre, você se surpreende com seus resultados. Existem 2 tipos de medo. O medo biológico, que te impede de pular do 7º andar, ou entrar na frente do ônibus. Ou o medo psicológico, que te impede de fazer grandes realizações. Show. William, eu pensei um pouco nesse assunto, um conselho pro seu melhor amigo. Cara, na verdade, eu não teria um conselho, eu agradeceria, você acredita? Porque o fato de você ter uma pessoa que você pode chamar de melhor amigo, que você pode ter alguém confiar, cara, é algo que não tem dinheiro que compra, não tem lealdade, não tem nada, cara. Entendeu? Porque até a Bíblia diz que, às vezes, um amigo, cara, ele vale mais que o irmão. Então, hoje em dia, nesse mundo que a gente vive, do estado que a gente tá hoje, cara, seria muito difícil encontrar pessoas até mesmo como você. Então, é isso que faz diferenciar a confiança, é o que faz acreditar em tal projeto, é o que determina de ter um sucesso ou não. Vai ser a sua companhia. Então, eu agradeceria a presença dele e falaria, cara, eu tô contigo. Você vai errar comigo, eu vou errar contigo. Só que o que vai pertencer à nossa amizade, cara, é a nossa lealdade. Então, erro sempre vai acontecer. Então, é o que... O seu propósito, eu posso fazer parte dele, entendeu? E se eu não fizer parte dele, nem que eu seja um trampolim pra você subir pra cima. Esse seria meu recado. Cara, muito obrigado. Foi muito top. Gente, foi incrível. Espero que vocês tenham gostado.
Aqui eu estou fazendo minha frase final para agradecer vocês também. Se vocês tiverem comentários, coloquem aqui que vai ser um prazer responder a pergunta de vocês. Continuem assistindo porque isso aqui foi criado para vocês. E passo a palavra para o Igor aqui, que ele também vai fazer o agradecimento final para a gente fechar com chave de ouro esse podcast. Essa parte do podcast, porque vem um segundo tempo. Se prepara. Tem uma novidade que a gente deixou. Quem ficou até agora sabe que tem o melhor que está por vir. Eu agradeço você que ficou até agora, tá? Assistindo e acompanhando a gente com esses insights maravilhosos aqui que o William trouxe pra gente também aqui. E uma presença ilustre também que a gente vai ter agorinha, tá? Não sai ainda do vídeo, a gente vai trazer aqui um cara muito especial pra finalizar aqui com chave de ouro. E eu agradeço. Se inscreve aqui no canal aqui também, deixa seu like, compartilha esse vídeo, né, com outro vendedor que faça sentido pra ele também. E que você vê que faz sentido qualquer frase que a gente falou. Se mudou a sua vida ou se tocou, cara, deixa aqui essa parte, comente aqui embaixo aqui o que de fato transformou na sua vida essa mentoria aqui. Show de bola. E como a gente prometeu, né, Igor? Tá aqui um homem, rapaz. Nós estamos aqui com um excelente prazer de apresentar para vocês uma pessoa ilustre que dedicou um tempo para falar conosco aqui. Nós estamos com o superintendente da TV Barueri, que vai vir aqui falar conosco, o nosso grande Pedro. Seja bem-vindo, Muito Pedro. obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. É um prazer estar aqui com vocês também, trocar esse papo. Muito legal. A gente se conheceu antes de ontem, né? É, pouco tempo, cara. A gente tá em casa ainda, praticamente, Mas a conexão bateu, né? Da hora Show, isso. cara. Valeu, mas Eu gosto. E aí é bem legal, Pedro, porque você veio aqui para uma jaula, ser engolido por dois tubarões. Sem Será? aviso prévio, cara. E assim, a gente começa indo direto ao ponto. O que o Pedro gosta de fazer, o que faz muito bem? O que eu gosto de fazer, que eu faço muito bem. É complicado, essa pergunta é muito difícil. Devia ser simples, né? Mas é difícil. É difícil. Cara, eu gosto muito de tocar projetos, eu gosto muito de gestão, sabe? Acho que é um desafio que eu gosto de estar ali todo dia tentando, sabe, cumprir ele. Sim. Na parte de liderança, você fala? Liderança também. Não é natural pra mim, eu acho, mas eu tô desenvolvendo. Entendeu? E essa parte é da hora. Eu gosto. Como superintendente e com a questão empresarial e de muitos anos de empresas também, a gente sempre tem o empreendedor ou o superintendente, no seu exemplo, sendo necessário fazer duas coisas. A gestão, a gente já percebe que seu perfil comportamental leva para o lado dos detalhes, da organização, e a liderança, que é lidar com pessoas, que é entender o sentimento da pessoa. Sim. E isso gera algum desconforto. Para você, como você vê a sua parte de liderança e qual foi o ponto mais complicado que você viveu? Cara, assim, eu me considero uma pessoa que tem muita empatia. Eu consigo sentir, de fato, o que a pessoa tá sentindo naquele momento. Me coloco muito bem na situação de cada pessoa, entendeu? Mas eu vi um desafio na parte da liderança, que é a parte de julgar. Entendeu? Julgar se é certo, julgar se é errado e tomar uma decisão em cima daquilo. Por exemplo, um funcionário meu vai... E independente da situação pessoal dele, ele vem aqui pro meu trabalho e faz uma merda. Entendeu? Dia de operação, dia que tem que fazer uma gravação top, assim, o cara vai lá e tá com a cabeça toda doida, enfim. Aí me prejudica. Sim. E eu tenho que, de alguma forma, punir o cara, entendeu? Cara, não tem como. Tipo, eu pago ele pra fazer um trabalho e pra estar aqui inteiro e ser uma máquina de fazer aquilo. Sim. De certa forma, a gente paga... Eu falo pro pessoal aqui que eu realmente sou amigo de todos eles, mas aqui dentro eu quero máquinas. Sim. Entendeu? Tipo, eu contrato tal pessoa pra fazer cortes pra mim. Então, eu quero você uma máquina de fazer cortes. Se a máquina estiver quebrada, mano, eu vou trocar. Sim. Entendeu? Você é uma máquina de fazer... De atender as pessoas. Você é uma máquina de vender. Se estiver quebrado, eu vou trocar. Sim. Entendeu? Deixar bem claro, é um objetivo. Sim. E essa parte pra mim de julgar, mesmo sabendo da questão da complicação pessoal da pessoa, sim, é difícil pra mim, entendeu? Sim. Mesmo sabendo que às vezes eu tenho que tomar essa atitude. Sim. E, cara, e hoje você é novo. Hoje você já comandou essa empresa aqui e tudo mais. E você já tem bastante experiência nessa questão do audiovisual, em podcast e nesse canal de transmissão. Deixa eu perguntar, cara, qual foi, tipo assim, a maior dificuldade que você passou aqui? Aqui na TV Barueri? Qual foi a maior dificuldade que você passou, cara? Cara,
a TV Barueri começou como, de fato, uma TV com programação real, tá? Então, a gente tinha programas, e esses programas não eram, tipo, a pessoa pagava pra fazer aquele programa. Começou como, quero fazer um programa, tenho uma ideia legal, vou lá e vou fazer. E a TV Barueri tentava ganhar dinheiro de que forma? Vendendo comercial nesses programas, certo? Eu cheguei aqui com a proposta de mudar isso. Sim. De tornar a TV Barueri uma produtora. Entendeu? E muitos dos clientes que estavam aqui faziam gratuitamente. Então, tipo, manter essa clientela e colocar pra eles, ó, agora não é mais assim que funciona. Você vai ter que pagar. Entendeu? Cara, isso é complicado. É complicado. É complicado. É complicado. Mas, assim, muitos eu perdi. Mas muitos eu mantive também, porque eu fiz elas entenderem também que você vai gastar dinheiro, mas não é um dinheiro que você vai jogar no lixo, entendeu? É um dinheiro que você realmente vai investir, porque aquilo pode te gerar retorno. Legal. Vai te gerar retorno. Legal. Tem uma parte bem legal aí da sua fala que eu achei interessante, que é o seguinte. Vou levar lá para o lado de gestão e liderança. Quando a gente fala sobre liderança, tem um livro chamado O Monge Executivo, de John Hunter. E lá ele fala um dos pontos, para fazer um contexto aqui, que é a melhor forma de você liderar é pelo exemplo. Você é o exemplo na hora de chegar, você é o exemplo na postura, você é o exemplo no comportamento, você é o exemplo que você também erra como ser humano. Você reconhece rápido os seus erros. Sim. E, consequentemente, vai entender que seus liderados também reconhecem rápido os seus erros. E no contexto de empresa, não tem jeito. Empresas são feitas para darem lucro. Se a empresa não está dando lucro, não valeu o investimento. Então, em cima desse contexto de lucro, talvez esses clientes que saíram é porque realmente tinham que sair. Para dar vagas para clientes bons, para clientes que potencializam o seu trabalho. Mas para potencializar o seu trabalho, vem uma coisa legal. O que te fez abrir um estúdio tão magnífico como esse aqui, lidar com pessoas, ter esse cuidado com o audiovisual nos detalhes, que pode fazer uma diferença muito grande, sim. Ainda mais para aumentar o nível de qualidade, ou seja, gerar mais valor. O que fez você decidir tomar esse caminho? Não sei se eu posso dizer que foi uma decisão. Eu acho que foi um pouco do acaso, agindo com... Foi acaso, eu acho. Sério? Eu tenho 21 anos, cara. Tenho 21 anos. Eu terminei a escola com 19. Repeti o 9º ano. Então, eu tenho 21 anos e um a menos. Porque nessa idade, eu acho que repetir um ano na escola realmente é perder um ano. Sim. É um ano que eu poderia já estar fora, trabalhando, empreendendo, fazendo alguma coisa. Sim. E eu não tava. Tava ali ainda preso naquela bolha. Enfim. Entendi. E depois que eu saí da escola, eu transitei entre alguns empregos. Eu fiz algumas coisas, entendeu? Cara. E a minha família, ela é muito política. Sempre foi muito política, entendeu? Meu pai é envolvido com política, meu avô, por parte de mãe, é envolvido em política, meu padrasto é envolvido em política. Pra onde que eu caí? Entendeu? Foi seguindo os passos, né, cara? Não seguindo os passos, né? Mas, tipo, era campanha pra vereador. Meu pai é vereador na cidade. Sim. E, como mais uma vez, saindo pra vereador. Fui trabalhar pra ele. Ele me chamou. Tipo assim, eu gosto e entendo da área, porque eu cresci no meio. Então, Sim. fui um pouquinho forçado também a conhecer. Então, eu me dei bem no trabalho. Porém, não é o que eu quero. Eu sempre tive pra mim, tipo, desde pequeno mesmo, eu tenho uma mania muito de olhar pra o passado e ver aquele menininho pequeno que ele sonhava e, tipo, tentar dar orgulho pra ele. Cara, massa. Entendeu? Massa. Isso é bom porque você lembra da sua raiz. Você sabe exatamente quem que você é, quem que você precisa provar, que não precisa de pessoas externas. Você sabe exatamente que aquela criança exterior, você precisa resgatar ela e se provar pra ela que isso é possível. E, cara, pegando essa dor que você já tocou em, qual que foi, tipo assim, aquele erro que, tipo assim, você voltaria no tempo? Fala, cara, eu voltaria no tempo, eu faria isso daqui. Ou eu não faria isso aqui. Cara... Você quer ter moleza? Cara, eu sou muito a favor da fala do meu irmão, Gustavo Robert. Muito obrigado por me dizer isso, não me arrependo de nada. Tudo me trouxe até aqui, então... Legal. Tá bom. É como se fosse um estilo de vida. É o que importa, é o próximo passo. Legal, cara. Desse próximo passo é interessante, porque
existe uma pergunta dupla muito boa, né, Igor? Uhum. O seu maior sonho e o que você vê para 2026? Meu maior sonho? Cara, meu maior sonho é que... O meu maior sonho, pessoal ou vendo como TV Barueri? Pode ser os dois, se você quiser. Os dois. Aí, mas... Pessoal, cara, hoje em dia é sustentar a minha casa e dar condição pra minha mulher. Legal, cara. Criar minha família, ter minha Legal. família. Mas agora, como TV Barueri, eu quero que a TV Barueri se consolide no mercado como uma produtora de vídeos maravilhosos que seja referência. Eu quero me consolidar como uma referência em questão de Reels, vídeos para tráfego pago. Legal. E vídeos em estúdio, podcast, enfim. A gente abrange muita coisa, né? Sim. Então eu quero ser reconhecido por tudo isso que a gente faz. Entendi. Entendeu? E também o projeto da TV Web. Que eu falei pra você que a TV Barueri chegou como Sim. uma TV, né? Eu precisei dar uns 2 passinhos pra trás, tirar isso, mas pra voltar, Entendi. com muita força. Então pretende voltar a TV Barueri. Pretende voltar a TV Barueri como TV, sim. Cara, que Mas top. com mais estratégia, com mais... Enfim. Aí você vê, gente, novo, 21 anos e já tem essa garra, esse potencial empreendedor. A visão dele é transformar numa TV, por quê? Porque a TV é aquilo que chega à maioria das casas das pessoas na nova televisão, que é o celular. E, consequentemente, você escolhe o que vê. Ele leva um peso muito grande. Por quê? Porque o que ele vai colocar de conteúdo para essa TV tem que realmente atrair a atenção das pessoas a ponto de querer ter essa atenção. E você percebe nas falas dele que é uma atenção muito legal. E que pergunta a gente pode fazer com relação a isso, Igor? Cara, eu gostaria muito... a gente já conversou brevemente, né? Mas eu não te conhecendo, quem seria você, cara? Quem é você, entendeu? Quem sou eu? Caramba, eu tô me perguntando isso também, cara. Sério, cara? Tô me Ok, ponto de perguntando isso reflexão. também. Oi? Você tá te perguntando nessa reflexão também. Eu tô nessa reflexão também. Eu tô me descobrindo. Sério, Como cara. eu falei, tenho 21 anos, meu. Aham. É complicado, é complicado. Tem muita loucura na minha cabeça ainda. Sim. Muita coisa pra desvendar, muito trauma que eu não Cara, conheço. e isso é interessante também, que eu pego um pouco disso, sabe? Principalmente quando tá evento ou uma palestra. Cara, a gente não tem toda essa certeza total de que é isso aqui, assado, cara. Porque a gente, às vezes, até nosso negócio, no mundo empresarial, cara, às vezes a gente nem descobriu o nosso negócio principal. Às vezes a gente tá conversando aqui, ó, às vezes a gente vai a um evento, tem um ponto de conexão com outras pessoas, cara, a gente vê uma estratégia nova, a gente vê alguma coisa tá dando certo, a gente muda o caminho, cara, dá muito mais resultado ou chega no nosso objetivo final muito mais rápido do que a gente continuar com essa estratégia. Então a gente sempre tá em mudança, cara, não tem como definir alguma coisa, rotular. Metamorfose ambulante. Exatamente. Como diria meu parceiro Raul Seixas. Exatamente. E isso é bem amplo, porque a maioria das pessoas talvez sirva de exemplo para você, ou talvez você possa até falar mais. A maioria das pessoas primeiro escolhe o que quer fazer de trabalho. E depois que ele escolhe lá o trabalho, ela coloca a vida ao redor dele. Né? E aí depois começa a questionar que o trabalho consome muito a vida. E eu costumo falar de propósito de uma maneira diferente. Que tipo de vida você quer ter para que aí você coloque o trabalho ao redor disso? E você trabalhe como se estivesse vivendo a própria vida que você quer ter. É como, por exemplo, você tá trabalhando num sábado, num domingo, amarradão, fazendo o que gosta. Cara, aí, ó, eu acho que isso responde o meu sonho. Aí, ó, eu demorei pra pensar Sim. e você já trouxe pra mim. Sim. O meu sonho, então, voltando naquela pergunta, é trabalhar sem trabalhar, entendeu? Não trabalho porque é o meu trabalho, tipo isso. Sim. Hoje eu me considero esse cara, entendeu? Porém, a pressão ainda, tipo, de fazer dar certo, de pagar funcionário e tirar a grana e inovar, enfim, é uma coisa que eu tô tentando lidar ainda. Eu tô me planejando hoje pra continuar com isso, porque caiu de paraquedas na minha vida, como eu falei pra vocês, e eu me apaixonei. Legal, cara. Antes de descobrir o audiovisual. E hoje você acha que essa vida que você leva, né? Elas tem uma vida pessoal e uma vida do trabalho, ou você mistura as duas? Cara, tem a vida pessoal e a vida do trabalho. Legal. Totalmente, é diferente. Mas eu tento trazer um pouco das duas pros dois ambientes, sabe? Tipo, Sim. mas nunca as duas ao mesmo tempo. Legal. Entendeu? Até porque tem a questão, tipo, casa, mulher e tal. Sim. Então,
Barra um pouco, né? Tenho que deixar algumas coisas do trabalho no trabalho, né? Tem. Que mensagem forte você pode passar para os seus funcionários? Para os meus funcionários? Eles estão te assistindo. Caramba, Estão mano. curiosos. O que ele tá falando da gente ali? O Estevão tá ali doido pra fazer pergunta. Caramba, mensagem forte para os meus funcionários. Eu falo muito com eles, cara, e eu não tenho papas na língua nenhuma com eles. Quando eu tenho que falar alguma coisa, eu vou lá e falo. Quando eu tenho que dar bronca, eu também vou lá e dou bronca. Quando tem que falar bem, eu vou lá e falo bem. Então, tipo, muitas das coisas que eu teria pra falar, eu já falei. Mas uma frase, tipo, motivacional ou algo pra passar pra eles honra quem te dá honra. Boa. Honra quem te dá honra. Boa. Honra quem te honra, né? Melhor. Eu sempre falo pra eles, vamos lá, vamos fazer esse projeto, me honra que eu vou honrar vocês, entendeu? É isso, cara. É o que eu sempre falei pra eles. Tem aquela outra boa, né, Igor, que eu pego desprevenido. O que você acha que você deve melhorar? Que ainda não tá bom do que você faz. Cara, como líder e gestor. Minha constância. De fato, é um desafio pra mim. É um desafio. Eu tô melhorando. Tô melhorando bastante. Desde que eu comecei. É engraçado você falar de constância, porque o perfil dele, a gente conversa sobre isso pra gente identificar processo, e tratar melhor, não condiz com o seu perfil. Não. Sinal de que parece ter alguma coisa que tá te gerando uma dorzinha pra você fazer isso com mais tranquilidade. Eu me cobro muito, cara. Tem uma frase que é muito forte pra isso. O feito é melhor do que o perfeito. E o bom é inimigo do ótimo. Só que você não pode nem fazer de qualquer jeito, nem pode fazer muito bom. Você tem que fazer o seu melhor. Sim, eu sou muito perfeccionista, cara. Muito perfeccionista. E eu sou perfeccionista daquele de, tipo... Se eu virar o microfone pra poder o som. Se eu achar que não tá perfeito, eu jogo tudo no lixo. Começa tudo de novo. Começa tudo de novo, exatamente. Você sabe que o perfil detalhista, que é o conforme, ele é excelente nas empresas para fazer a parte de conclusão de produtos. Você pode ter o dominante, que é o visionário, você pode ter o influente, que é o bom comunicador para trazer cliente, você pode ter o estável, que faz as etapas constantes, mas se você não tiver um bom conforme, você não fecha o pacote de criar um produto com mais alta qualidade. Porque muitas das vezes, quando você chega a um determinado nível, você não está comprando mais o produto, você está comprando o que ele proporciona. E o que ele proporciona vai no valor que é gerado. E esse valor gerado, ele vem do detalhe, preocupação com o detalhe que um conforme visualiza. É como o Igor me dando esporro. William, a camisa não está direita. Sim. William, essa frase não ficou legal. E é um conforme elevado. Sim. E aí, quando você não está conseguindo fazer isso, às vezes acontece de você estar com alguma sobrecarga, alguma coisa que eu sei disso porque o dominante também tem isso, tá? Eu sinto essa dor. Delega. Eu tô aprendendo melhor agora, hein? Tô aprendendo melhor agora. Meus funcionários estão trabalhando mais. E sabe qual é o grande dor que você deve sentir quando você delega? É que quando você delega, a pessoa não faz igual a você. Isso deve te doer demais, demais, demais. Ai, cara, eu acho que é um dos meus maiores defeitos isso. E até quando você vai ficar com ele? Ah, não, já era. Vamos mandar ele embora já. Vai embora, viu? Já tem data, né? Já tem data. O que você vai delegar hoje? Ai, cara, tô delegando algumas coisas. Mas tem outras que eu também não consigo. Eu faço um trabalho, por exemplo, de externa, que eu não consigo mandar ninguém no meu lugar, porque eu conheço o cliente. Sim. Entendeu? Porque eu sei da forma que eu quero gravar, eu sei da forma que eu quero editar. Aí é um trabalho que, tipo... É personalizado, né? Não tem como. É meu. É a marca sua. Entendeu? Cria processo, usa IA e depois ensina as pessoas. É minha intenção. Já pensou em partir pro ramo educacional? Não. De ensinar as pessoas? Não. Todas as empresas precisam do ramo educacional, porque é dali que vai sair os seus melhores funcionários. Sim. Dentro da empresa, com certeza, preciso. Porque
principalmente ano que vem, eu quero contratar um estagiário novo. Sim. Um menino de escola mesmo. Tipo, 17, 16 anos, sabe? Aquele estagiário que vai contratado pela prefeitura pra ganhar R$500 por 4 horas. Exatamente. Eu vejo muito futuro nisso, entendeu? Tipo, chamar um menino pra aprender aqui. Porque também cresce dentro da empresa, né? Sim, cara. E se Abre for portas, ruim, né? E se for ruim, também é experiência, Exato. né? Exatamente. Mas abre portas pra ele, né? Só dele falar o nome da TV Barueri, já ganha no currículo dele. Sim, sim. Já abre portas pra ele, entendeu? Então, até mesmo indiretamente, o que estão tá fazendo já impacta a vida das outras pessoas. Agora, imagina se você tivesse algo que, de fato, projetasse e ensinasse isso, entendeu? Então, assim, é uma forma de libertar várias pessoas também. Tanto no mundo financeiro, como no mundo Eu social. acho que eu preciso me especializar melhor se eu quiser ensinar alguma coisa. Eu preciso ter muito orgulho daquilo que eu tô fazendo. Pedro, vou te dizer uma que eu já disse para diversas pessoas. E tem algumas coisas que eu tenho orgulho do que eu faço. Tem algumas coisas que eu tenho muito orgulho, mas... Não precisa estar pronto. Precisa só saber mais do que o outro. Tem um cenário que eu falo muito. Esse cara aqui não sabia fritar ovo no micro-ondas. Eu dei uma mentoria para ele de como fritar ovo no micro-ondas. Eu não sou especialista em culinária. Acho que razoavelmente eu faço alguns pratos bons, mas se você sabe um pouco mais do que o outro, já é o suficiente para ensinar. Só a sua técnica que você falou ali da câmera, da iluminação, a estratégia que você usou ali para poder mudar de uma coisa para outra, já é o suficiente. O resto você vai crescendo, você vai consertar o carro no caminho. Sim. E como eu não comecei um texto desse de graça, eu tenho que vir com pesado, né? A pergunta light é, você está no coração de Alphaville, a cidade considerada a cidade dos novos ricos, milionários. Como é que você lida com essa pressão de tratar com esse povo, com esse requinte, e que até descobre que são pessoas comuns aqui, ó, de carne e osso? Como é que você lida com essa pressão tão novo que você é? Cara, assim, eu sei lidar com esse público. Sim. Sei lidar com esse público, sei receber eles da forma que eles querem e tal. Eu tenho esse olhar com requinte, sabe? Pra até impressionar eles um pouquinho. Porém, aqui em Barueri, Alphaville, tem muito um 7ão também, viu, cara? Tem, cara. muito, cara. Muito falso rico, muito, cara. Meu Deus Nossa. do céu, cara. É aquela coisa, Deus mandou você vir pra Alphaville? Ouve ele de novo, porque já tem muita gente aqui, cara. Cara, gente eu costumo brincar. Eu fiz um vídeo esse dia pra trás falando o chamado de Alphaville, cara. Nossa, cara, todo mundo tem um chamado pra cá, cara. Todo mundo, cara. Não, vim pra cá porque Deus me chamou, tinha um propósito pra cá. Eu acredito que seja aqui o lugar. Cara, todo mundo com essa. Não que falando pra pessoa não vir pra Alphaville também, longe de mim, né? É que realmente Alphaville tem esse estereótipo de lugar de novos ricos e tal. E se você está em Alphaville vestido da forma que Alphavillers estão vestindo, às vezes você se passa por um desse. Sim. Entendeu? E tem muita gente fazendo isso aqui. Muita gente. De verdade. É até, tipo, macabro. Eu vejo nisso, até uma pergunta bem interessante, que não é o que você parece ser, e sim o que você entrega como resultado real. Porque você vê pessoas que vêm para cá para aprender a fazer curso, para ensinar outras pessoas a fazer curso, que vão ensinar outras a fazer curso. E na realidade ninguém cria nada. É um curso de fazer curso. Curso de fazer curso. Agora, quando você tá com uma pessoa e você ensina ela de maneira que ela se transforme, faça alguma coisa que ela realmente tem resultado, até a mentoria de fazer ovo dá resultado. Quantas pessoas você acha que eu já ensinei a fazer ovo no micro-ondas? Pelo menos umas 3. E quantas pessoas você vai ensinar a técnica que você conhece de foto, filmagem, para fazer essa pessoa melhor? Cara, é uma boa. Um bom afronte, né? Não, aqui não é podcast baratinho desses que o pessoal fala, não. Aqui é transformação. Me diz 3 técnicas que alguém pode aprender agora contigo. 3 técnicas? Rápido, cara, assim, papum. O que eu mais sei fazer na questão do audiovisual é roteiro. Roteiro? Eu acho que não seria uma coisa muito aprendível. Eu poderia ensinar algumas técnicas que eu uso, porém, tipo, vem muito da minha cabeça. Eu sou muito criativo, cara. 3 coisas que precisa ter no roteiro. 3 coisas que precisa ter no roteiro?
Começo, início e fim. Boa, você Mas é anotou boa, aí. pô. Mas é boa. Meio e Começo, fim. início e fim. Mas, porque tem muita gente, cara, que começa o Começo, assunto... início e fim. Não, é início, meio e fim. Isso. Cara, porque tem muita gente que abre um texto, né, cara, e não consegue finalizar, pô. Ele morre o texto ali, fica de 5 horas ali e acabou. Não tem o final da história. Você tem que ter a mensagem, principalmente, né? Acho que o mais importante de um vídeo, ainda mais se for vídeo curto e tal, é a mensagem. O que é uma chamada de atenção forte pra você num vídeo? Ah, cara, te falar pra você que eu odeio isso. Odeio gancho. É necessário, é a coisa mais necessária do momento, é o que tá todo mundo falando. Ah, que seu vídeo tem que ter um gancho no início e tal. Gancho. Aquele pessoal caindo do céu e caindo na loja e fala, você tem que comprar o seu tijolo aqui e tal. Enfim, eu não gosto disso porque é algo que, se você for ver lá na raiz, é doentio, cara. É doentio, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, as pessoas estão cada vez mais impacientes. Então, o que é o gancho? É você tomando a atenção daquela pessoa que não tem muita paciência. Entendeu? Entendi. E é um fruto dos vícios do nosso século, mundo praticamente. atual, né? É doença secular agora. Da doença secular. É a dopamina barata. Mas, assim, um bom gancho é um assunto interessante, um assunto do momento. Ou então, gritaria, né? Muita gente faz gritaria. Dancinha. Ou tem um tipo de gancho bem legal agora que eu tô vendo, que é aquele, por exemplo, que o cara finge que tá sendo atropelado. Aí vai, tipo, uma câmera externa filmando, como se fosse uma pessoa fora da situação, vindo pra filmar aquele acidente. Fala, meu Deus do céu, o cara tá sendo atropelado. Aí chega perto do cara, o cara tá no chão, tipo, uma plaquinha da loja dele falando, e compre com a gente, porque dessa forma você vai economizar tanto, entendeu? Você curte esse, cara? Hã? Você curte esse? Cara, é um gancho que tá muito certo. Eu gosto muito certo. É muito atual. Cara, você acredita que eu fiz esse vídeo também? Eu tirei 2 vendas de 2 lotes dele. Eu fiz, velho. É bom pra caramba, pô. Eu cara. fiz esse vídeo, cara. Eu tirei 2 vendas de um lote, cara, lá. Mas daí tem a diferença do que eu gosto e do que dá certo também, né? É, exato. É o que a gente chama no marketing de ICP, perfil de cliente ideal. Uhum. Se você botar dancinha, empresário não vai conectar com a dancinha. Não vai. Agora, se você botar a dancinha, você vai vender produtos de diversão. Então, o grande segredo que eu vejo dos vídeos, até mesmo porque a própria Meta com inteligência artificial fez uma mudança muito radical. Agora, a inteligência artificial da Meta, né, do Facebook e Instagram, ele vai analisar o tipo de vídeo. Porque antes você fazia o quê? Fazia um vídeo com a camisa azul, depois uma camisa branca, uma camisa preta, o mesmo texto. Isso não vai valer mais. Antes a gente fazia anúncios com 6 criativos, que é o que eu digo que é o coração das campanhas. Hoje são 8, com essa mudança com a inteligência artificial. E 8 com pegadas diferentes. Vai ter talvez até o vídeo do A Dancinha, vai ter o vídeo do meu Deus, isso aconteceu com a minha vida. Vai ter isso aqui é sério, presta atenção nessa pergunta. Vai ter, você já viveu isso? Tá preparado para isso? É que foram 4 ganchos diferentes que vão ser a raiz da história. E isso é um diferencial. E o não pensar que é para você, porque você não é o seu cliente. Você pode até ter sido quando você iniciou o negócio. Só que você muda. E o seu cliente já não pensa da mesma maneira. Como, por exemplo, ontem assistindo um podcast de um cara que conseguiu botar só pouca gente, 110 mil pessoas ao vivo. A gente tá quase nisso aqui, né, gente? Vocês vão ajudar também, tá por aí, hein? Vão compartilhar esse vídeo com outras pessoas que talvez estejam precisando escutar isso. Vão colocar seu comentário para a gente levar essa pergunta pro Pedro. Mas ele falou uma coisa interessante. Quantas vezes você incomoda quando você tá mandando mensagem pra pessoa? Quantas vezes eu incomodo? É, que a gente fica pensando, tô mandando mensagem pra pessoa. Quantas vezes é um incômodo? Isso tá ligado a vendas também, né? Demais. Cara, acredita que eu tenho muita dificuldade com isso? Eu também tenho. Tenho muita dificuldade com isso, porque É uma dor comum. eu tenho essa questão, tipo, de não querer incomodar, mesmo quem vem da gente precise, né? Sim, cara. Só que às vezes a gente tá
fazendo uma coisa que vai ajudar aquela pessoa a resolver um problema dela. Ela Sabe tem qual que foi a entender que ela não tá incomodando, né? Tá te ajudando, rapaz. E sabe qual foi a estratégia que ele usou? Eu achei muito legal. Ele simplesmente pegou uma equipe de 5 meninas, colocou elas todas com perfil validado e mandou disparo via API oficial, que não cai no spam, né? Não cai no banimento, para as pessoas repetindo cada uma 7 vezes. Imagina, 5 pessoas, 7 vezes. 35 mensagens. Claro, não foi para o mesmo público, mas ele chegava a mandar pelo menos 21 mensagens no dia do evento. Caramba. Muita coisa. Investiu 1 milhão em API do Facebook. Caramba. E botou 120 mil, 110 mil pessoas ao vivo. Quanto que ele vendeu? Pelo menos, se for 1% disso. Para 1% desse público. É um número, geralmente é 3%, que a 3. gente fala como um lançamento sendo bom. Uhum. Ótimo, 5%. Excelente, 7%. Esse mercado de lançamento é bom, né? Do top. Muito, 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 muito. De verdade. Pra todos os ramos, viu? Todos os ramos, Então- tem que saber guiar. Então vamos terminar num bate-bola bem legal, que a gente já Isso é legal. colocou isso aqui. O bate-bola é assim, gente. É aquela que vem na cabeça. A gente faz a pergunta e ele já responde direto. Rápido. E agora são 2 pro bate-bola. Tá preparado? Ai, vambora. Tô nervoso, mas vamos lá. Bora. Vou falar o que tiver na mente, viu? Beleza, relaxa. Um Bora lá. carro que você deseja. Audi. Maior medo. Perder minha vovozinha. Aí é triste, meu. Uma vitória. Encontrar minha mulher. Putz, cara, essa aí é forte, viu? Uhum. Cara, uma dica de ouro. Escute sua mulher. Escute sua mulher. Boa. Esse de escutar a mulher, gente, é bem legal, porque quando 2 pessoas se unem, uma vira espelho da outra e uma ajuda a germinar ideias na cabeça da outra. Já teve conversando com alguém, a pessoa falou uma coisa e de repente, agora eu sei, e não tem nada a ver com a conversa. Conversando com sua mulher ou com seu marido, você vai conseguir descobrir que isso realmente é verdade. Assim como verdade, sua maior frustração. Caramba, frustração é complicado pra mim. Frustração é não ter ficado rico ainda. Boa. Cara, um país que deseja viajar. Um país... Cara, eu tenho muita vontade de conhecer a Holanda. Holanda. Legal. Holanda é top, cara. Uhum. Diferente. E que você não iria. País que eu não iria? Desculpa aí, mas Índia. Índia, cara. Né? Cara, realmente, Índia não tem... Tipo, né? É. Hoje eu não iria para Venezuela. Pra Venezuela também, mas que a Venezuela tem lugares muito bonitos. Exatamente, era um dos melhores do... Na Índia também, né? Mas aqui a Índia, tipo... Não vou falar aqui agora porque vai soar xenofóbico. Não, é loucura. Né? Não, é um gosto seu, e gosto não se discute, Sim. né? Mas tudo respeito aí, ó. Sim. E agora, a última aqui pra finalizar, cara. Uma conquista pra 2026. Uma conquista pra 2026, lucrar com os programas originais da TV Barueri. Ele é bonzinho, eu sou mais carrasco. Um conselho que você daria pro seu melhor amigo? Que eu daria pro meu melhor amigo? Essa me pegou. Essa é muito complicada. Essa tem que ser rápida, né? O problema é que tem que ser rápido. Cara, pense no futuro. Mas não demais também, mas... Pense- Coloque mais o futuro à frente das suas decisões, das suas atitudes. Legal. Cara, foi muito divertido, eu agradeço muito. Eu que agradeço, por esse de verdade, momento muito que você obrigado, fez aqui obrigado com a pela gente. oportunidade. Foi muito divertido. Gente, se vocês não seguem ainda, já aproveita para se inscrever. TV Barueri tem lá o canal dele. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Miranda_Vilela. Você vai lá, você não vai encontrar nada. Porém, se você me seguir em algum momento ou em outro, você vai ver algumas coisas que talvez você queira ver. Rapaz, deixou gatilho, Legal, hein? Vamos, legal, o homem é bom no gancho, pô. E com isso, gente, a gente também divulga aqui a TV Barueri, um local incrível para fazer podcast, para fazer vídeo, para aproveitar o expertise do nosso novo
superintendente, que de novo é só a idade, gente, porque já tem uma experiência, já fala como gente grande, já lida com grandes e pode lidar com você também. Pode fazer com que, assim como o Igor aqui, que também gostou muito, eu também gostei muito daqui, possa você vir até aqui e fazer a diferença da sua empresa, do seu negócio. Porque quem não é visto, não é lembrado. Esse é um ditado popular. Agora, quando você é visto e está próximo dos maiores, aquela energia dos maiores também pode chegar até você. E essa energia dele aqui, do ambiente, do Estevão que está ali nos acompanhando. Obrigado, e fazendo toda essa parte técnica pra gente, é excepcional. Então, super recomendo. Se inscreve no canal, coloque seus comentários e até a nossa próxima live de sucesso. Boa, pô. Que com certeza vão vir várias. Começou numa sexta-feira e vão vir várias nesse finalzinho de 2025 e também 2026, que tem muita coisa para acontecer. É isso. Um abraço. É só o começo, né, gente? Só o começo aqui. Um abraço e até mais, gente. É isso aí. Muito obrigado. Quer deixar uma frase final pro nosso público? Uma frase final? Cara, não diria uma frase. Acho que eu gostaria de falar para vocês. Podcast é muito legal fazer e vocês têm muito caminho para percorrer isso ainda, porque vocês têm o jeito para isso, de verdade. Bom, irmão. Parabéns. Meu irmão, valeu. Obrigadão. Muito obrigado por ser o primeiro convidado. Viu? Muito obrigado pela honra de ser o primeiro convidado. Show. Vai ficar gravado agora. Agora não tem erro, não. É isso. O primeiro convidado a gente já sabe quem foi. Um abraço, gente. E você que gostou, também pode ser nosso convidado. Aproveita a oportunidade e, se quiser, um Instagram, William Pereira X. Esse X é para multiplicar o seu resultado. Também. No Instagram, sou o Igor Rafael. E, como a gente falou, Miranda_Vilela. Aproveita para seguir, entre em contato conosco. E quem sabe você que é empresário não pode estar aqui conosco, participando de um podcast, ajudando o seu negócio, fazendo perguntas para a gente, poder trocar essas informações e ajudar o público que com certeza você tem de montão. É isso, fiquem com Deus e até o nosso próximo podcast.